Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Acolhe, seu podcast de saúde mental. Eu sou a Rafa, sou psicóloga e cofundadora da Acolhe Terapias. Hoje eu estou tendo a honra de receber um convidado querido aqui, Dr. Antônio Carlos Souza, que é psiquiatra e psicodramatista também. O senhor quer se apresentar? Quer falar um pouquinho de você? Posso. Eu costumo dizer que eu sou um ator com duas personagens. Tem um que é psiquiatra, que é Dr. Antônio Carlos, ou Antônio Carlos, e tem outro que é psicodramatista. Normalmente, quem vem da minha rede de psicodrama, de psicoterapia, me chama de Tom. E aí, por infelicidade, as pessoas que não me conhecem ficam com receio de chamar de Tom no primeiro contato, aí me chamam de Dr. Tom, o que é antiestético. Absolutamente. Eu digo assim, não, me chama de qualquer coisa, menos Dr. Tom. E, Ótimo. obviamente, há muitas pessoas pirracentas que me chamam de Dr. Tom exatamente por isso, né? Mas eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista, que é uma forma de psicoterapia. Excelente, estou agradecidíssima pela sua presença aqui hoje. Eu conheci o Tom, né, através do Instagram, primeiramente, com algumas gravações, né, que ele estava fazendo de conteúdos de saúde mental, de psiquiatria, e trazendo uma proximidade com a literatura, que é algo que eu tenho um grande apreço também. Então, quando eu descobri, né, o seu trabalho, para mim foi assim uma seara. Fiquei super feliz, me encontrei ali com a sua forma, né, de dizer sobre a psiquiatria, de apresentar os conceitos, de falar sobre o sofrimento humano também e de como que um psiquiatra, como funciona a cabeça de um psiquiatra, né, Isso é como um... você sempre diz, que eu acho Aham. excelente, assim. E aí, Tom, você publicou um vídeo recentemente falando sobre TDAH, que é o eixo, talvez, né, da nossa conversa aqui hoje. Eu queria muito que a gente tivesse um episódio para falar especificamente de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque, a- além de ser uma demanda importante atual para a nossa clínica em geral, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, a gente tem tido agora, a- com a internet, né, trazendo muito acesso a informações para as pessoas, a gente tem tido agora muitos conteúdos, né, enfim, circulando na internet sobre o TDAH, e aí eu queria que a gente pudesse falar aqui de uma forma que fosse mais compreensível para as pessoas que têm dúvidas sobre esse transtorno especificamente. E aí você publicou um vídeo recentemente que eu falei, que incrível, assim. Tem tudo a ver com o que eu tô pensando para esse episódio, com o que eu quero falar nesse episódio. E eu achei que a forma como você pôde explicar, fazendo uma analogia com uma empresa, né, com o funcionamento de uma empresa, isso foi muito esclarecedor. E aí também tem um vídeo mais antigo, Uhum. né, em que você fala sobre o personagem do menino maluquinho e também da música, né, do balão Balão mágico. mágico, para poder falar sobre essas duas apresentações, né, esses dois tipos aí de dificuldades principais no transtorno de déficit de atenção, que é a desatenção e a hiperatividade. Revendo esse vídeo também, depois que vi o seu vídeo sobre o TDAH e as medicações, achei que essa outra forma, né, de pensar, fazendo essas analogias, ajuda muito também ao público que não é um público técnico, né, o público leigo, a compreender um pouco mais o que é, de fato, um transtorno como esse. E aí eu queria te pedir, né, para você nos falar um pouco sobre o que é o TDAH e o que você percebe, assim, em relação a o uso das medicações atuais, assim. Ô, Rafa, eu estava brincando antes que se ninguém me interromper, eu começo a falar e não paro, né? A não ser no vídeo, que eu paro em torno de 13 a 14 minutos. Mas uma coisa importante é que você falou a respeito de como funciona a cabeça do psiquiatra. O psiquiatra é um médico. Então, precisa compreender como é que funciona a cabeça do médico, que não é exatamente igual como o leigo pensa. A pessoa não médica, não vou colocar a palavra leigo, mas a pessoa não médica. Se eu perguntar a alguém, você está grávido ou grávida?
A resposta será sim ou não, a depender do grau de conhecimento que a pessoa tem do estado dela. Só tem esses dois estados. Não existe um estado intermediário entre a não gravidez e a gravidez. Essas coisas em medicina, que são sim ou não, a gente chama de diagnóstico categorial. Ou seja, é uma categoria diferente da outra. Só existe, ou a pessoa está com septicemia ou não está com septicemia. Isso é um diagnóstico categorial. Sim. E existe a maior parte dos diagnósticos em psiquiatria. Na medicina, como todos, existem os dois. Mas em psiquiatria, praticamente, quase todos são o que nós chamamos de dimensionais. Significa o quê? Que imagine vocês que estão me escutando uma linha, né, em que um extremo você tem a absoluta sanidade e no outro extremo a absoluta patologia. Entre os dois, qual é o ponto de corte? Qual é o momento que a gente vai definir quando virou de sanidade para patologia? Isso é uma convenção. Então, a psiquiatria ela se baseia muito em convenções que a gente estipula para que a gente saia desse impasse. Quando é que uma pessoa é sadia? Quando é que ela deixa? Quando é que ela começa a deixar de ser? Não sei. É difícil você marcar um ponto exato na trajetória. Então, como a maioria dos diagnósticos psiquiátricos eles são assim, não existe um indivíduo que está com humor normal e um indivíduo que está com um quadro deprimido grave. Mas entre os dois tem tantas nuances que pode ser que em um determinado momento seja uma ponderação que eu tenho que fazer. Afinal de contas, a pessoa que está aqui diante de mim, ela está reagindo com um luto diante de uma perda ou ela está já transitando para uma depressão? Aí passa a ser um julgamento. Para facilitar isso, a psiquiatria cria convenções. Ótimo. Então, as convenções são o quê? Pontos de corte, o momento em que você diz, a partir daqui nós passamos a considerar como patologia. Antes disso, nem tanto. Como me ensinavam os professores antigos, medicina nem sempre nem nunca. Então, mesmo esse ponto de corte pode variar, a depender das coisas que aconteçam. Então, essa é a primeira coisa importante, para falar desse tema que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque quais são as objeções que as pessoas têm? Todo mundo é desatento. Isso, eu escuto bastante isso. Todo mundo é assim. Eu também sou agitado. Eu também sou meio desastrado. Eu sou desastrado. Né? Ela está falando isso porque há poucos momentos eu disse que quase que eu quebro o microfone. Então, essa argumentação todo mundo não serve para o diagnóstico. Porque todo mundo é todo mundo. Todo mundo é um ser humano. E o que diferencia eu digo sempre a paciente meu, a diferença entre mim e um veterinário é que eu sei como funciona a cabeça do ser humano, porque eu sou um. Por ser um ser humano, eu sei mais ou menos como funciona a cabeça do ser humano. Como eu não sou um gato, então eu não sei exatamente como funciona a cabeça de um gato. Sim, perfeito. Né? Então, quando a gente chega para TDAH, tem múltiplas objeções, mas se for, eu acho que é oportuno, a gente começar por uma coisa que eu acho a mais básica de todas. Aliás, você fez uma observação curiosa. As pessoas vão à internet em busca de informação. Sim. Tem uma frase de um poeta, se não me engano é Yeats, que está no livro de Edgar Morin, que ele diz assim, onde está o conhecimento que se perdeu na informação? E onde está a sabedoria que se perdeu no conhecimento? Porque são 3 níveis diferentes. Informação é o dado solto, é o dado do Dr. Google. É uma informação linear, que é mera informação. Conhecimento é quando você pega várias informações e agrega para elas fazerem sentido. Sabedoria é fazer isso em benefício do outro e da humanidade. Isso seria sabedoria. O que a internet nos dá? Mera informação. Então, todo mundo tem tudo o que acontece na internet. Hoje de manhã um paciente me disse, deu um determinado exame, deu alterado, que o clínico dele pediu, ele vai correndo para o Dr. Google, aparece 1000 coisas, claro. Mas essa ponderação, o que vale a pena investigar ou não, é o julgamento do profissional médico. Então, considerando isso, de que o conceito é a coisa mais importante em psiquiatria, que você que já escutou outros vídeos meus, uma coisa que eu sempre repito, é que psiquiatria é a especialidade mais estranha que existe. Por quê? Concordo. Porque é a única especialidade que xinga com diagnóstico. Né? Então, se eu viro aqui para um dos operadores, o pessoal que é aqui trabalhando, Billy, Mário, se eu disser para eles, você é um idiota, isso é uma ofensa, mas é um diagnóstico. Se eu Isso digo, é histórico, né? Na psiquiatria. o termo idiotia era o termo antigo para um retardo mental profundo. Se eu digo que ele é histérico, ou que você seja histérica, isso é um diagnóstico, mas é usado como ofensa. Então, todos os diagnósticos, todos, sem exceção em psiquiatria, já foram usados
e provavelmente vocês estão me escutando, com certeza já usaram, numa briga, numa discussão, se usou um diagnóstico para ofender e agredir outra pessoa. Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade que a gente encontra em psiquiatria é que, como todas as palavras nossas, todas, são usadas no dia a dia, todo mundo pensa que conhece o conceito só porque conhece a palavra. Então, se, por exemplo, eu usei 2 palavras agora, idiotia e histérico. Todo mundo já usou essas 2 palavras. Mas se você perguntar o que significa, as pessoas só conhecem o lado ofensivo. Não conhecem o conceito de histeria, não conhecem o conceito que é da psiquiatria antiga de retardo mental profundo. Além disso, Tom, que você está dizendo em relação ao quão conhecidas são as palavras, né, da psiquiatria, da psicologia, da psicopatologia em geral, mas os conceitos, né, enfim, o conhecimento por trás disso não sendo tão conhecido, além disso, eu percebo uma dificuldade extra no nosso campo que a gente tem também um campo semântico muito amplo. Então, a gente tem muitos significados, às vezes, para as mesmas palavras. Por exemplo, às vezes eu estou num grupo de supervisão com alguns colegas, e aí eles perguntam, Rafa, nesse momento, quando você está falando de motivação, você está falando do que exatamente? Você está falando de dopamina, você está falando da função do comportamento, está falando da motivação de uma forma um pouco mais corriqueira, talvez? Então, às vezes, até na nossa comunidade, algumas palavras, dependendo da forma como a gente usa, a gente pode estar se referindo naquele momento a um determinado significado e o colega ele pode estar escutando aquele mesmo termo e pensando, talvez, num outro significado, né? Total verdade. E isso, nós não temos uma BNT para a nossa área. Né? Exatamente. Então, não tem nenhuma definição técnica de qual é o tamanho exato da tipologia gráfica que eu vou usar, quantos centímetros vai estar, como a BNT para os textos escritos. Como toda área técnica tem definições precisas. Nós não temos. E nós ainda temos um pequeno agravante, que eu diria que talvez seja um grande agravante. É que cada corrente da área psi, ela se apropriou das palavras dentro de, às vezes, com conceitos até bem diferentes um do outro, Isso. mas usando a mesma palavra para se referir às coisas. Exatamente. Há alguns anos, na década de 80, no primeiro DSM-3, que é o Manual Americano de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, a iniciativa deles partia de um pressuposto, de fazer uma psicopatologia, um quadro descritivo ateórico. Ou seja, que se usasse palavras, mas que não tivesse como se usava neurose. Neurose tem uma referência psicanalítica, mas compunha o diagnóstico. Então, foi retirado esse termo das novas classificações, para não se usar termo que pertence a um outro campo semântico. Na realidade, toda escolha de palavra, e essa pergunta que você no seu grupo de supervisão aconteceu, é sempre aquilo que eu pergunto ao paciente. Sempre. Eu digo sempre, eu sou um cara chato. Eu não sei o que você está falando. Então, não pressuponha que eu sei, porque eu não sei. Aliás, segundo Homer Simpson, a filosofia de Homer Simpson, a pressuposição é a mãe de todas as merdas. Olha, fantástico. Isso Aderi essa. é um guia para tudo na área psi. Pressupor é você tomar um caminho mental que não tem volta. Você vai tentar encaixar tudo o que acontece naquela pressuposição. Então, eu digo sempre ao paciente, eu não entendo, o que você disse com isso? Né? Eu sei a palavra, mas eu não sei o que para você significa. E, geralmente, quando eu termino, eu pergunto ao paciente, isso que eu falei faz sentido para você? Porque eu não sei o que ele escutou. Há pouco eu estava falando com um pessoal daqui, é uma frase antiga, comunicação é o que o outro escuta, não é o que alguém fala. Isso. Não é? Então, eu posso ouvir, mas escutar diferente. 2 pessoas ouvem a mesma palavra, mas escutam de forma diferente. E aí entra no tema da gente, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se você me permitir, vou começar pela primeira palavra, que é a palavra mais confusa hoje em dia. Não sei se você já percebeu, ou vocês que estão me ouvindo aí, já perceberam, que quando se usa hoje em dia a palavra transtorno é para dar sinal de gravidade. Doutor, ele foi no psiquiatra e disse que ele está com um transtorno. Sim, concordo. Como fosse o médico estivesse dando um sinal de gravidade. Então, deixa eu explicar por que surgiu esse termo. Quem estiver aqui me ouvindo, que seja da área de saúde, tem acesso à Classificação Internacional de Doença e ao DSM, que é o diagnóstico, o equivalente americano. Em ambos,
aparece uma coisa curiosa. Se você procurar CID, todo mundo que seja estudante de psicologia, de medicina, o que for, que estiver escutando, e tiver uma CID, uma classificação internacional de doença, você vai ver que o nome é esse, Classificação Internacional de Doença. Capítulo 1, doenças do sistema tal, doença do sistema tal, doença do sistema tal. Quando chega no capítulo 5, chama de transtorno mental. Por que é o único capítulo que não usa a palavra doença dentro de uma classificação internacional de doença? Por uma razão, vamos dizer assim, epistemológica. A gente só pode chamar de doença em medicina. Bom, como eu disse, eu falo demais, viu? Mas é porque minha cabeça é meio um videoclipe um videoclipe. Então, a ideia vai pipocando aqui na cabeça. Então, se eu começar a sair do eixo... Não, mas isso que você está trazendo, Tom, especificamente, né, a respeito do conceito da palavra transtorno, do conceito da palavra doença, eu acho isso extremamente relevante para o que a gente vai conversar aqui. E, de fato, até para que a gente possa levar essas informações para as pessoas, às vezes, que se constrangem, né, por carregar isso, talvez. Acho que é super válido que seja entendido. Porque, inclusive, a pessoa nem coloca o segundo título, transtorno depressivo. Só usa a palavra transtorno como se ela sozinha definisse. De onde é que veio isso? Em medicina, nós temos uma sequência diagnóstica. Sinal, a palavra sinal em medicina significa tudo aquilo que é observável. Tudo aquilo que não depende de queixa da pessoa para você saber. Então, a febre é um sinal. A queixa é sintoma. Então, dor de cabeça é algo que eu não sei se o paciente tem ou não, a não ser que ele me diga. Que ele manifeste. Mas, se ele tiver com febre, eu sei que ele está. O equivalente na área psiquiátrica. O indivíduo está com uma postura que toda a curvatura do corpo é para baixo. O tom de voz dele está baixo. O semblante dele é um semblante triste. Ele se movimenta pouco. O conteúdo do que ele diz tem um conteúdo para baixo. Esses são sinais psiquiátricos de um possível quadro depressivo, porque eu estou vendo isso. Mas quando ele me diz que tem ou não tem uma intenção suicida, uma ideação suicida, isso seria um sintoma, porque eu só posso ter acesso a isso por meio da informação dele. Perfeito. Então, quando o médico, falando de uma forma genérica, quando o médico examina, primeiro faz a história, e o nome dessa história em medicina é anamnese, que significa recordar, simplesmente isso. Então, o que é uma anamnese? É uma história de uma doença. Com tudo que tem numa história contada por um bom contador. Então, quando é que a anamnese é boa? É quando uma pessoa que não tenha visto o paciente, ao ler a história, consegue vê-lo, porque ele descreveu a história. Então, ele faz uma história que fala de queixas. E depois ele faz uma série de exames físicos para ver os sinais. Em psiquiatria, a mesma coisa. Desde o momento que o paciente entra na sala, a forma com que ele entra, a maneira pela qual ele se senta, a maneira pela qual ele usa o tom de voz, isso representam sinais em psiquiatria. O conteúdo do que ele fala vai representar os sintomas. Quando a gente junta sinal com sintoma, que se repetem juntos, isso se chama de síndrome. É outra palavra que as pessoas usam no sentido de gravidade. Doutor, meu filho está com síndrome. Síndrome, em grego, significa caminhar junto. Sim é junto, dromos, caminhar. Eu sei, são sinais e sintomas que caminham juntos. Por exemplo... Conjunto de sinais e sintomas, né? Por exemplo, está com o nariz escorrendo, está subfebril, com dor no corpo. Isso é uma síndrome gripal. O subfebril é um sinal, a queixa de dor no corpo é um sintoma, o escorrimento nasal é outro sinal. Isso é uma síndrome gripal. Isso não é ainda uma doença. Então, quais são os caminhos da cabeça do médico? Recordar a história, a anamnese, fazer a avaliação física ou psiquiátrica, juntar isso num quadro que faça sentido, que a gente chama de síndrome. Depois disso, a gente passa para ver o que é que pode gerar essa síndrome. Então, quando em medicina clínica se agrega uma causa para uma síndrome, ele deixa de ser síndrome para ser uma doença. Então, essa pessoa que acordou com a dor no corpo, com o nariz escorrendo e meio quentinha, vai no médico e ele avalia assim como uma síndrome gripal. Faz alguns dias depois, ou naquela mesma hora, se for o caso, um teste de Covid, a partir daí ele não tem mais uma síndrome gripal, ele tem Covid.
Perfeito. porque você agregou. A única doença em psiquiatria, em medicina, que não mudou o nome, porque já estava cristalizado, foi a AIDS, né? A síndrome de imunodeficiência adquirida. O nome oficial. Ela nunca pegou o nome da doença. É verdade. Ela continua sendo chamada de síndrome. Ela não é mais uma síndrome, porque existe um vírus que determina ela. Curioso, Ela não né? é mais Nunca tinha síndrome. me tentado para isso. Mas, quando nós chamamos alguém de SIDA, em português, AIDS em inglês, quando diagnosticamos uma pessoa, a gente está usando um nome que era na década de 60. Na década de 60, o que é que se descobriu? Que pessoas que nasceram bem, em algum momento, apareciam com uma deficiência imunológica. Portanto, era uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando se descobriu o vírus na década de 80, aí já deveria ter mudado, mas o hábito faz o monge, né? Então não se mudou. Então, essa sequência, avaliação física, avaliação de sinais e sintomas, síndrome, e agregar uma causa. Aí é que o bicho pega. Porque a gente não tem causa em psiquiatria. Então, eu digo sempre ao paciente, sempre, todos os pacientes meus sabem disso. Você pode fazer a pergunta que você quiser, menos uma. Por quê? Eu não tenho a menor noção por quê. Nunca. Perfeito. Eu não sei por que a pessoa está assim. Eu posso supor que uma conjunção de fatores pode, mas eu não posso dizer para ele é por causa disso. Daí porque a visão leiga sempre é por quê. Doutor, por que ele está assim? Claro que eu não vou responder dessa forma abrupta que eu estou usando aqui. Eu digo na forma mais delicada, mais engraçada. Mas eu digo, eu não tenho como responder por quê. Porque não tem causalidade definida em psiquiatria. E o senso comum utiliza muito isso, né? Eu escuto muito deprimiu porque se separou, ou então enlouqueceu porque sofreu um trauma. Isso é As pessoas verdade. fazem Isso é verdade. essas associações. Isso é verdade, por uma razão que eu acho que é humana. A gente precisa de um ponto de partida. Em psiquiatria, é muito comum o paciente dizer assim, por exemplo, esse exemplo que você acabou de dar. Doutor, ele se deprimiu quando acabou o namoro. Ou o contrário, ele ficou agitado assim, imaginando que a gente estivesse falando de uma pessoa com um quadro de transtorno bipolar. Ele ficou agitado assim depois que a namorada terminou. Quando a gente vai fazer a anamnese, levantar a história dele, a gente vai ver que a namorada terminou por causa do comportamento que já estava alterado dele antes. Mas a necessidade de você iniciar o Era Uma Vez por algum lugar. Produzir um sentido, fica mais fácil. Todas as pessoas buscam isso. Por isso que a história pronta, é preciso ficar sempre um pouco atento na área da gente. Né? A história que eu chamo pronta é a história que, para mim, eu pergunto, quem foi que te contou essa história? Porque você não sabe disso, você está repetindo uma história. Então, onde foi que o bicho pegou em psiquiatria, quando se começou a pensar? Nós não podemos, tecnicamente, epistemologicamente, chamar... Epistemologia tem a ver com, entre definições da ciência, de doença. Porque a gente não tem uma causalidade orgânica definida. A gente tem um conjunto de sinais e sintomas que caminham juntos, por isso é uma síndrome, que a gente faz uma série de suposições, mas causa não tem. Então, por causa disso, em inglês, a terminologia existe em inglês, a palavra illness, que é doença, né? Que seria a doença em si, aquela doença que tem gravidade. Mas existe uma palavra que em português a gente não tem tradução para ela, que é disorder. Então, a palavra original era disorder. A tradução literal, desordem, não dá o mesmo sentido de disorder em inglês. Então, quando foi feita a versão da CID, da CID-9 para a CID-10, os tradutores ficaram presos de uma armadilha. Eu chamo como? Qual é a tradução mais próxima? Seria ou transtorno ou distúrbio. Ou transtorno ou distúrbio. Por escolha, se convencionou transtorno. Então, oficialmente, o nome é transtorno de déficit de atenção. Mas as pessoas chamam de distúrbio de déficit de atenção. DDA. Repare, a palavra como transtorno de pânico. Quando alguém diz assim, doutor, eu tenho um síndrome de pânico, por exemplo. Eu digo, provavelmente não foi um psiquiatra que diagnosticou. Sim, exatamente. O psiquiatra não usaria esse termo, usaria transtorno. Quando o paciente vem se utilizando de algumas terminologias, a gente já tem uma noção se ele veio de um encaminhamento profissional, né? Ou se ele, talvez, sei lá, buscou ou está entendendo que pode ser aquilo. Dentro dessa maluquice que é conversar comigo, você chamou a atenção de uma coisa curiosa. Quando eu falei, você falou de pessoa leiga, né? No começo, quando está falando de conceitos psiquiátricos. Existe um leigo muito mais importante para a área da gente, que é o leigo médico. Ou seja, é o profissional da área de saúde
que não conhece psiquiatria, porque só muito de alguns anos para cá que os profissionais começaram a perceber a área psiquiátrica não como uma área excludente ou excluída, porque, de uma certa forma, a psiquiatria era tão excluída da própria especialidade e os psiquiatras, outra maluquice da nossa especialidade, é onde que você faz piada. Com certeza. Não tem piada com psicólogo. Tem Isso. piada com psiquiatra. Todo mundo sabe com piada de psiquiatra e de dor. Quais são as piadas que as pessoas contam? São aquilo que a gente discrimina. Isso. Né? Vou usar a terminologia da piada, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é a terminologia da piada. É piada de bicha, piada de mulher, piada de negro, piada de índio, de português, doido e psiquiatra. É isso. É verdade. Todas essas 5 coisas que a gente faz piada é porque a forma de lidar com o mal-estar é transformá-lo em uma coisa, é uma discriminação que é uma piada. Eu não estou ofendendo ninguém. Não estou chamando você de maluco, estou contando uma piada. Né? É uma vaselina que se usa para ofender. Certa maquiagem, assim, né? Então, esse é um outro aspecto que eu acho extremamente importante. É o leigo médico, ou seja, o profissional que detém o poder e a autoridade do médico e que é capaz de dizer barbaridades tão bárbaras quanto o próprio leigo. Só que com autoridade. Pois é. Você está falando isso, está passando um filme aqui na minha cabeça em relação a essas situações clínicas, né? Mas prossiga. Só para dentro dessa meu videoclipe mental, é muito comum, nós usamos como estabilizador de humor para quem tem transtorno afetivo bipolar, medicações que também são usadas em neurologia para epilepsia. Sim, Né? Mas são estabilizadores de humor em psiquiatria, tem uma dupla função. Anticonvulsivantes. Várias vezes eu já vi, é esse termo. O clínico pergunta, você teve alguma crise convulsiva? A pessoa diz, não. Mas por que está usando um remédio para epilepsia? Essa frase caberia na boca de um leigo, mas no médico vira uma ordem. Por isso que quando você falou leigo, eu disse, não, a pessoa que não conhece, porque não é exatamente o leigo. É o leigo, é esse tipo de leigo que tem autoridade sobre o paciente. Sim. E o médico tem autoridade sobre o paciente. Né? Ele fala de um lugar que tem autoridade para ele. Estamos voltando agora para a gente caminhar, enfim, depois de 16 horas de conversa. A gente vai responder a primeira pergunta sua, que eu ainda não respondi, né? Não, mas... Ainda não respondi a primeira pergunta mas eu sua. acho isso super interessante. Assim, só fazendo um adendo no que você está dizendo, como eu falei aqui, né, no primeiro episódio também, e eu sempre falo também nas redes sociais abertamente, porque eu acho que isso tem uma função para mim e para os outros, mas eu tenho TDAH, né? Que foi diagnosticado somente na vida adulta. E na primeira gravação do episódio que eu fiz com o Sami, meu sócio, ele estava me fazendo perguntas. Então, eu estava praticamente ocupando o lugar que você está ocupando aqui hoje. E eu não concluía uma resposta, um raciocínio do que ele me perguntava. Aí eu saí, né, daqui rindo disso, porque já tinha noção de que seria mais ou menos dessa forma. E aí, quando a gente foi ver como é que ficaria a edição, né, para fazer recortes, aí o nosso editor disse assim que estava sendo um trabalho muito difícil, porque a gente não conseguia concluir um raciocínio para ele poder cortar, sabe? Então, o corte estava ficando difícil demais. Eu falei, ótimo, é um exemplo perfeito de como é que funciona a cabeça de uma pessoa Então, que Rafa, tem um... você está trazendo novamente um depoimento pessoal, né, que é curioso, mas voltando ao diabo da primeira pergunta que você me fez, que eu ainda não consegui responder. Então, transtorno. É transtorno porque tudo em psiquiatria é transtorno, por não podermos usar a palavra doença tecnicamente. Cientificamente não pode. Na linguagem corriqueira a gente usa doença mental, mas para uma classificação internacional não pode. Segunda coisa, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade. Né? Novamente, cada uma dessas coisas precisa ser entendida o que significa. Como paciente, escutar a palavra déficit dá uma sensação de pejorativo. Né? Eu tenho um déficit. Eu já vi muitas pessoas dizer, doutor, eu tenho um déficit. Associado à deficiência, né? Eu tenho um déficit de atenção. Eu tenho um déficit de atenção. É nesse sentido que eu escuto. Né? Ele acentua o déficit e a atenção vem em segundo plano. Rafa fez referência aqui a esse vídeo, eu vou procurar fazer um resumo sintético e sinótico do que eu falei. Se aqui agora nós estamos fazendo essa gravação aqui no estúdio, né? Se porventura alguém fosse passar
devagarzinho, derrubasse tudo aqui, saísse derrubando câmera, né, se tropeçasse no fio, o que quer que nós estivéssemos tratando aqui, nós interromperíamos e imediatamente olharíamos para a fonte do ruído. Essa atenção, que não depende de uma escolha minha para ter, mas é totalmente governada pelo estímulo, a gente chama de atenção espontânea. É isso que a criança nasce. Então, qualquer criança pequena, ela pode estar com um brinquedo de algo de vidro na mão. Se algo mais interessante chegar, ela larga esse e pega o outro. Né? Então, nós nascemos sem andar, sem falar e com atenção espontânea 100%. Por que isso? Porque o nosso cérebro, novamente tentar fazer uma analogia, nosso cérebro amadurece. O que é amadurecer o cérebro? Cérebro é a fiação nossa, né? Ela ser encapada. Quem está escutando e tem algum conhecimento da eletricidade, sabe que um fio desencapado não conduz corrente. A corrente é para evitar perda, ou o encapamento em borracha é para evitar perda. O equivalente da borracha no sistema nervoso é o que nós chamamos de bainha de mielina. Esse termo técnico significa algo que, ao longo dos anos, vai encapando os fios. Por isso que o nosso progresso é lento comparado com todos os outros animais. Os outros animais nascem e saem andando. Sim. Nós levamos, no mínimo, 6, 7, 8 meses para começar a andar. Falar a mesma coisa. Então, todo o nosso controle voluntário, ele só surge na medida que o sistema nervoso central vai desenvolvendo a bainha de mielina, que vai aumentando a condução nervosa e permitindo que aconteçam coisas. Então, a criança, com 3 meses, sustenta a cabeça, com 6 meses, senta, depois começa a andar. Existe um desenvolvimento psicomotor. O termo técnico é esse. Né? É uma gradação. Uma criança de 2 anos que faz xixi na cama não tem anurésio noturno. Porque só a partir dos 4 anos é que se supõe que a pessoa já deve ter um controle para voluntariamente impedir fazer xixi na cama. A mesma coisa acontece com todo o nosso sistema nervoso central. Então, quando nós nascemos, nós não temos controle voluntário de nada que a gente faz. Nós somos governados exclusivamente pelo desejo e pelo interesse, só. Uma criança chora com uma criança recém-nascida. Ela chora quando está com fome ou está com um desconforto, a fralda está suja. Senão, ela está dormindo. Ela não tem outra inquietação na vida. Mas, à medida que ela vai desenvolvendo o sistema nervoso, ela vai passando a fazer coisas que ela não fazia antes. Seja falar, seja andar, seja começar a fazer coisas que não apenas o interesse governa. Então, são os aprendizados. Então, quando uma professora de escolinha, que no meu modo de ver, professora de escola pré-escola, na hierarquia de professor, devia ser o que ganha mais alto salário. Não um PhD. Porque quem define o rumo da vida da pessoa na vida escolar é a professora da escola, da pré-escola. Então, como é que é feito o ensino da pré-escola? Ele é gradual. Todo ele é motivado por música e dança. Todo o aprendizado não é dado por ordem, é dado por uma musiquinha. É verdade. Não é? Por quê? Porque a criança consegue prestar atenção naquilo que lhe interessa, e naquilo que não lhe interessa, ela fica desatenta. Isso não é desatenção, ela simplesmente não está nem aí. Se não interessa, ela não está aí. Toda peça teatral infantil não passa de 45 minutos. Se passar, ele perde público, começa a correr, se levanta da cadeira, quer fazer xixi, começa a brigar, sai correndo no meio do palco, quer subir no palco. Enquanto, repare como é teatro infantil. Um Hamlet infantil jamais seria soturno, seria uma caveira gargalhando. Porque, para ser teatro infantil, você precisa captar. É isso que a gente precisa entender. A função do professor da pré-escola e todo mundo é dar aquilo que, naquele momento, a criança quer ou pode usar. E é motivar. É a motivação pelo interesse. Então, as coisas são músicas, são ritmos, são ações. Gradualmente, a gente vai começando a aprender a fazer coisas. Então, se a gente seguir a sequência, chega um momento que começa a fazer círculozinho com lápis, começa a ter uma gradação, porque, proporcionalmente, isso é média. Então, você vai olhar, se para conversar com um professor de pré-escola, a maioria das crianças segue um ritmo, tem uns que são muito mais rápidos e uns que são mais lentos. Mas, em média,
eles vão seguindo uma programação pedagógica que é proporcional à maturação, ao amadurecimento do sistema nervoso central. Ao fazer isso, é progressivo. Ninguém ensina a escrever cursivo antes da pessoa conseguir fazer círculo, de fazer traço, de ter um controle motor sobre a escrita. Faz nem sentido, né? Não é? A mesma coisa acontece quando a criança passa para a escola. Quando ela sai da pré-escola e vai para a escola, a maioria das crianças, a grande maioria das crianças, consegue sentar e o professor já não tem o mesmo grau de desinibição que a professora de escolinha. O professor da escola, normalmente, ele vai dar um programa. Sim. Então, ele vai dar aula falando para as pessoas, virar de costas para escrever algo no quadro. Portanto, começa a depender de que a criança, além de querer estar, possa estar. Que já haja ali Ela já tem uma controle, né? autodisciplina para poder ficar sentada. E assistir uma coisa que não está sendo lá essas Coca-Colas todas. Sim. Então, a maioria das crianças vai conseguir. Ou mal ou bem, vai conseguir. Mas um grupo de pessoas vai ter dificuldade. Repare que o tempo todo eu estou dizendo que há variações, mesmo na suposta normalidade, há variações. Então, mesmo crianças que não têm um diagnóstico de TDAH, elas não estão no mesmo ritmo integralmente. Em média, sim. Mas algumas crianças, quando chegam por volta de 7, novamente é aquilo que eu me referi antes da convenção. A convenção inicialmente era 7 anos. Ou seja, você só poderia diagnosticar TDAH a partir dos 7 anos. Hoje o DSM-5 estendeu para 12 anos. Mas, em média, essa criança da primeira etapa escolar, algumas vão ter dificuldades de ordens diferentes, maiores do que a maioria das crianças. Em fazer o quê? Em concentrar a atenção em algo que não lhe seja interessante. Porque o que seja interessante, todo mundo consegue. O que eu vou dizer aqui pode parecer uma barbaridade, o que eu vou dizer. Normalmente eu digo barbaridade, mas eu vou dizer outra. Se eu quiser anunciar a visita de uma personalidade religiosa, eu quiser que todo mundo veja no outdoor, eu boto uma bunda. Porque na curva eu vou olhar. Isso é atenção espontânea, não é ousadia. Só para dizer que isso não é ousadia, não. Isso é atenção espontânea. Né? Sim. Ou seja, o que é o outdoor? Quando é que um cara ganha um prêmio de outdoor? Porque ele conseguiu não botar muito texto ali. Repare, tem outdoor que você precisa parar, saltar, fotografar para ler. Sim, é Porque verdade. tem tanto texto no outdoor que você não tem a menor ideia do que tem ali. Às vezes até a utilidade dele já não se cumpre. Não, que a função dele é não precisar você escolher. Ou seja, o outdoor é desenhado para captar a atenção espontânea. Um outdoor de verdade, ele é baseado na atenção espontânea. Tem que ser algo que me chame a atenção. Ou uma palavra, ou um formato, ou algo. Porque é isso que faz com que a pessoa, ainda que esteja dirigindo, ou seja, é um ato que eu estou concentrado, mas algo me chama a atenção, eu viro subitamente a cabeça para ver. E naquele momento, toda a informação passou. Vem aí. O segundo outdoor, vem aí, aguarde. Sim. Tem uma sequência, não coloca tudo no mesmo outdoor. Sim. Ao fazer isso, ele está usando inteligentemente a nossa atenção espontânea. Ele não está pedindo à pessoa que olhe. Você não está precisando exercer a vontade. Porque se eu for exercer a vontade, eu não vou ver. Para que me interessa isso? Quando a atenção espontânea é captada, eu vejo que não me, até o que não me interessa. Até o que não, depois eu vou dizer, pô, que besteira. Mas na hora eu olhei. Instagram. O Instagram é feito para captar a atenção espontânea. Sim. O algoritmo do Instagram é feito para captar a atenção espontânea. Eu estava me referindo hoje de manhã, contando um paciente antes de vir para cá, a um familiar. Já tive paciente que passar e dormir 5, 6 horas da manhã, exclusivamente passando o dedo no Instagram. Não estava fazendo nada nem conversando com ninguém. Estava passando o dedo. Porque cada coisa remetia ela para outra. Ela não fazia escolha de estar ali. Ela achava interessante e ficava. Então, essas crianças que começam a ter uma dificuldade com a atenção voluntária, é o que nós chamaríamos de pessoas que têm um déficit de atenção voluntária. É preciso a gente acentuar sempre isso, é a atenção escolhida. Quem tem TDAH, ele tem dificuldade de fazer coisas por escolha, sendo chato. Sim. Se for uma coisa de escolha interessante, ótimo. E é muito comum, Tom, assim, eu mesmo escuto muito isso.
às vezes, de ou um pai ou uma mãe que tem uma dúvida, ou às vezes até um tom de crítica em relação ao diagnóstico, costuma dizer, ele não tem déficit de atenção nada, porque videogame ele consegue ficar horas a fio jogando concentradíssimo, né? E, de fato, quando a gente para poder compreender o que que é o TDAH, essa afirmação, né? Assim, essa constatação, às vezes ela pode confirmar ainda mais a hipótese É do que verdade, anular, né? é o que você sabe que é chamado de hiperfoco, que é o Sim. contrário, é como se fosse, mas na realidade não é o contrário. Se a gente for analisar, como é que uma pessoa que tem déficit de atenção tem hiperfoco? Porque não é o contrário. Eu estou fazendo muito uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, caruru. Hum, Eu adoro caruru. hum. Eu não preciso ter fome para comer caruru. Pintou o caruru, eu vou comer caruru. Né? E se tiver caruru, eu vou comer mais caruru. Uhum. E se eu tiver... Já houve tempo aqui na Bahia, o pessoal daqui deve lembrar, que a gente tinha, às vezes, fim de semana, 3, 4 carurus para ir. Que você nem conhecia a pessoa. Você ia de casa em casa. Não precisava de fome. Que legal. Era movido pelo gosto. Então, vamos deixar claro uma coisa. Todas as pessoas fazem melhor aquilo que lhe interessa ou que lhe seja interessante. Todas. Algumas só conseguem fazer sendo assim. Seria o TDAH mais grave. Ótimo. Outras estão mais ou menos no meio do caminho. Conseguem com esforço, fazendo alguns truques, como eu chamo. Alguns não conseguem mesmo. Se lhe interessar, faz demais. Se não lhe interessar minimamente, passa para diante. Isso a gente está falando da atenção. Então, a atenção voluntária que não amadureceu o suficiente nas pessoas com TDAH para que a pessoa possa exercer um controle, não espontâneo, mas um controle voluntário de focalizar a atenção porque eu tenho interesse. Algo que eu queria, inclusive que a gente talvez entrasse um pouco mais ainda em relação à atenção, é que eu costumo dizer que as pessoas têm uma ideia em relação ao TDAH como sendo assim, aquele transtorno que a pessoa tenta ler e não consegue, né? Como se o uso da atenção ele fosse específico dessa forma, sabe? Como se fosse somente, como se o prejuízo e a interferência do déficit de atenção fosse somente para tarefas como essa. Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia fixa de que o TDAH é algo que interfere só nos estudos, só na vida acadêmica, Então, né? você tocou num assunto importante. Para poder usar o que eu vou dizer agora, deixa eu completar com a área da hiperatividade e impulsividade, Ótimo, para poder a gente ótimo. voltar. Me lembre, por favor, se eu me esquecer. Vou deixar. O controle, né, o amadurecimento do sistema nervoso, a gente tem um lugar, que é o nosso gerente geral, chamado lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal, o gerente, é o CEO da nossa empresa mental. Né? É ele que determina as coisas. E nas pessoas que nascem com TDAH, né, isso tem o patrimônio genético de TDAH, cerca de 30% de pessoas que têm TDAH tem algum dos pais com TDAH também. Tem muito de influência ambiental também, não do ambiente em si, pode ser, mas do contexto onde a pessoa apresenta o TDAH. Então, nós falamos aqui da atenção, em que o controle voluntário da atenção é deficiente, não funciona bem. E o outro lado é a mesma coisa em relação à atividade motora versus impulsividade. Versus não, associada à impulsividade. Ou seja, quando você se referiu ao vídeo do menino maluquinho, o menino maluquinho, a primeira frase de Zeraldo é essa, o menino que tinha fogo no rabo. Né? É a pessoa que todo mundo já teve colega na escola que tinha um apelido específico sobre isso. Era Zeca Diabo, eu tive um que era Paulo Satanás, amigo meu, Paulo Maluco. Né? Todo mundo já teve alguém que era agitado, não parava quieto, perturbava a vida dos outros. Essa é a hiperatividade motora, é a sensação de não conseguir ficar parado. Os antigos chamavam isso de bicho carpinteiro, que na verdade é uma corruptela, é bicho no corpo inteiro, é como se a pessoa tivesse uma coceira, né? E não para quieta. Perfeito para entender hiperatividade. Então, mas isso daí é barra impulsividade. O que é impulsividade? Impulsividade é a ação não pensada. Né? Quando é que um ato é voluntário? Quando eu quero, decido e faço. Quando é que um ato é impulsivo? Quando eu quero e faço. Falta a decisão. Não tem essa deliberação, Não né? tem a deliberação. Não tem a deliberação. Então, a impulsividade está presente no lado da hiperatividade. Né? Que vai aparecer na criança, vai aparecer de um jeito, no adulto de outro. E esse é o aspecto importante que você está trazendo.
No começo da vida da gente, quando a gente é criança, a gente só tem praticamente 2 lugares que nós circulamos. Um é a escola e o outro é a casa. Então, são praticamente os 2 lugares onde os primeiros sinais e sintomas do TDAH vão aparecer, porque são os que a pessoa circula. Onde é possível observar, né? Normalmente, a desatenção é uma coisa que parece estar mais associada às meninas e a hiperatividade aos meninos, né? Mas as duas coisas podem acontecer. Pode uma pessoa só ter, no início da vida dela, só desatenção, no outro ter só hiperatividade e impulsividade, ou ter os 2 componentes de apresentação. Mas, na primeira etapa da vida da gente, as coisas são mais fáceis de serem percebidas, porque só tem 2 universos. Por causa disso, no próprio DSM, muitas vezes ele exige, de forma prática, que a pessoa apresente nos 2 lugares. Por quê? Porque uma pessoa ser desatenta numa aula, pode ser que o professor seja chato. Tem uma metodologia chata. Mas se em casa ele funciona bem, será que a gente está tratando de TDAH? Pode até ser, mas será que está? Ou é uma coisa circunstancial e situacional? Ou vice-versa, a mãe dizer e a escola dizer, não, mas ele aqui na escola, esse menino é ótimo. Aquele relatóriozinho que vem, eu não tenho observação sobre o comportamento, mas a mãe disse que em casa ele é traquina. Quando é só no ambiente, a gente fica na dúvida, embora podendo ser. Quando é nos 2 ambientes, fica mais fácil a gente perceber que tem algo que aparece em duas demandas, né? com 2 demandas, aparece. Então, no começo da vida da gente, o diagnóstico vai ser dado, principalmente pelas professoras. Quem vai levantar a primeira suspeita são as professoras. Quem vai se queixar primeiro? Porque é onde... Por quê? Porque a escola é disciplina. Então, quando eu falei de fatores ambientais, escolas que tenham uma cobrança de disciplina maior, talvez faça aparecer mais facilmente pequenos TDAHs. Escola que que seja mais construtivista, por exemplo, que tenha uma liberdade de ação maior, talvez precise ter um nível maior de TDAH para ser percebido. Né? Ou seja, escolas muito disciplinadas, muito rígidas, cheias de dever, aquela programação assim, talvez fique mais nítido que uma criança não está acompanhando. Não está conseguindo. Mas essa mesma criança, talvez no outro ambiente, ela passe algo desapercebida. Porque tem um acolhimento diferente. Não significa que ela não tenha o TDAH, apenas o ponto de corte seria mais alto para aquele contexto. Do mesmo jeito que há famílias em que não percebem porque ou a mãe ou os pais dão sempre um desconto para o que está acontecendo, ou a forma com que eles lidam com a própria vida é parecido com que o filho lida. Ou seja, pais de TDAH têm mais dificuldade de reconhecer no filho com TDAH, porque é muito parecido com ele. E aí você já deve ter escutado, e todo mundo da área psíquica já escutou. Eu era assim também e fiquei bem. Já escutei muito. Né? Eu também era assim. O que é ficar bem? Esse é um aspecto importante, voltando naquele ponto que você está trazendo. O TDAH, ele é muito camaleônico. A apresentação dele muda da infância para a adolescência para a idade adulta. Você disse que o seu diagnóstico chegou na idade adulta. Em geral, existe uma convenção em psiquiatria de que TDAH talvez não exista TDAH que inicie na idade adulta. Para que a gente possa diagnosticar no adulto, a gente tem que, retrospectivamente, tentar o máximo possível dar um diagnóstico em retrospectiva. Ou seja, se eu tivesse examinado aquela criança com 10 anos, eu teria diagnosticado? Teria identificado naquele momento, né? Exatamente. Mas a apresentação do TDAH, ele muda. As desatenções, você falou que as pessoas pensam que é só a leitura. No começo seguir uma sequência. O No Mundo da Lua, que é um título de um livro famoso de Paulo Matos, um psiquiatra carioca. O Mundo da Lua é um livro que é muito bem escrito. Por quê? Porque ele é feito por parágrafo. Ele não tem capítulo contínuo. Ele não precisa de você ler em sequência. Você pode ler, e ele recomenda isso, que lê aquilo que lhe chama a atenção do título. Porque ele fez um livro para familiar TDAH e alguém com TDAH. Então, quando uma pessoa pega um texto longo, é muito mais fácil que ao fim do 3º parágrafo, ele já vai passando folha e não tem a menor noção do que leu, porque a cabeça estava em outro lugar. Então, no começo, a leitura, o aprendizado, é uma coisa que fica muito nítido isso, que há pessoas que não conseguem realmente.
Aí, quando você diz porque que em casa, muitas vezes a pessoa desculpa, que a mãe vai dizer, mas em casa ele faz dever direito. A pergunta é como? Como? Com banca. Se eu tiver de junto, ele segue. Mas ele solto, ou seja, ele sozinho, ele vai repetir o que ele faz na escola, que não tem alguém ao lado dele cobrando. Sim. Essa apresentação da desatenção e da hiperatividade, que na criança a impulsividade vai ser o quê? Por exemplo, está numa roda para contarem como foi as férias, como foram as férias. Um começa a falar, o outro interrompe, começa a contar a própria história, está nem aí para o que estava falando antes. Aí isso é um lado impulsivo. Né? A criança que não para quieta fisicamente, né? No recreio, a criança vai parar em cima de uma árvore, tem que chamar o bombeiro porque ela subiu e não consegue descer da mangueira que está no quintal da escola. É a criança que é perturbada, né? Falando na linguagem baiana, é perturbada, né? Que atrapalha os outros, futuca. Na criança, normalmente é assim. Esse tipo de comportamento é mais grosseiro. A palavra grosseiro não é exatamente, mas Evidente, talvez. é mais evidente. Se nós formos pegar no adulto, a desatenção não vai aparecer do mesmo jeito que a criança. Por quê? Porque a gente inventa truques. Para sobreviver, a gente inventa truque. O principal truque do desatento, disparado, é a procrastinação. É empurrar com a barriga. A grande dificuldade, né, do TDAH adulto, assim, é geralmente quando chega, pelo menos para mim, né, assim, na clínica de psicologia, uma das queixas que traz um adulto com TDAH costuma ser a procrastinação. Por que a pessoa procrastina? Porque ela aprende cedo que o estresse da véspera da entrega do trabalho faz ela se organizar. Ela entra numa frequência que ela funciona naquela Ela frequência. aprende cedo É um de mecanismo que aprendido. se eu pedir para chegar aqui no estúdio e pedir que eu quero a edição para daqui a um mês, né, desse programa, por exemplo, e alguém daqui tiver TDAH, ele vai fazer na véspera à noite, durante a noite, correndo o risco da luz cair, o computador dar pau, desesperado, impressora. Quantas pessoas com TDAH ficam desesperadas que faltou tinta no meio da impressora? Sim. Entre outros imprevistos aí pelo caminho de última hora. Pois é. Então, isso é um aprendizado que, ao longo do tempo, a pessoa começa a perceber que o estresse, a descarga noradrenérgica que ele tem, funciona como um remédio para ele. Organiza ele. Só que é um custo emocional alto. Ele está sempre... Ele está sempre em débito com ele mesmo. Isso se reforça, né? Cada vez que você E vira mantém um esse truque de funcionamento. sobrevivência. E vira um truque de sobrevivência. Só que na idade adulta, enquanto que na criança, na vida escolar, é entrega de trabalho, ou estudar para a prova na véspera, na idade adulta vai ser pagamento de conta. Vai ser, pede-se um trabalho numa determinada empresa, um trabalho para ele entrega em cima da hora. Fazer um exame médico. Todas as coisas são postergadas. Até no dizer das pessoas que convivem com TDAH, você só faz quando está no seu tempo, né? É engraçado você dizer. Você deixa piorar para isso acontecer. E você falou, só para terminar, você disse exame, né? Quando é que o cara faz todos os exames? Quando alguém diz, rapaz, você está para morrer. Aí ele vai. Mas o exame preventivo, aquele marcado, ele adia. Muito. Então, a desatenção no adulto, ela se comporta, ela prejudica muito a vida, essa coisa de esquecer compromisso, de não lembrar de pagar uma conta. Ou, hoje em dia, com a internet fica mais fácil, mas antigamente, quando você tinha que pagar no caixa, lembrar de pagar um débito quando já era 6 horas da tarde. Por quê? Porque passou a tarde toda fazendo uma coisa, ficou vidrado num vídeo que ele estava editando e não saiu para pagar. Então, na idade adulta, a desatenção ela se torna mais nítida no funcionamento social, no funcionamento profissional. Diga. Você estava dizendo isso, eu me lembrei de um colega psiquiatra que me acionou há um tempo atrás e me mandou uma mensagem dizendo assim que estava precisando falar comigo porque estava sofrendo com TDAH.
Aí eu já senti que dali iria vir, né, algum outro comentário cômico, talvez. Ele, não que eu tenha TDAH, mas a minha esposa tem, tá bem difícil a convivência. É verdade, não é fácil conviver com TDAH. Uma delas é por isso. Você só faz a coisa no seu tempo. Sim. Bom, Além da desorganização também, nessa dificuldade com planejamento. e aí vai aparecer uma coisa extremamente importante que no adulto é visível, na criança nem tanto, que é uma coisa associada ao TDAH, que é o distúrbio de função executiva. A grosso, por exemplo, hoje nós combinamos que eu estaria aqui às 13 horas. Hoje eu tive paciente, exatamente por causa desse negócio de copa e tudo, eu comecei a atender 6 horas da manhã. Um paciente que precisava, eu não tinha como não atender. Mas eu cheguei aqui antes de uma. Sim. O que é que isso significa? Que eu tive que calcular, em termos de tempo, investimento, olhar para o que paciente eu vou atender, tudo isso para que eu resultasse em uma coisa operacional. Então, a função executiva é algo que aparentemente é muito banal, mas é uma das funções mais sofisticadas da gente, que é planejar em função do tempo e da necessidade. Planejar a vida em função do tempo e da necessidade, por exemplo, você levanta de manhã, você tem 10 coisas para fazer, mas nas 10 não tem o mesmo nível de importância, mas podem não ter também o mesmo nível de interesse. Então, uma coisa pode ser muito importante, mas não ser interessante. E a pessoa perder um tempo em coisa. Então, esse distúrbio de função executiva, isso sim, é um dos grandes problemas do adulto. É a capacidade de se programar para um objetivo. Ele se perde no meio do caminho. Né? Ele começa o dia tendo 1000 coisas para fazer e não conclui nenhuma. Sim. No episódio passado também eu falei sobre essa analogia que eu costumo utilizar, geralmente, né, com os familiares dos pacientes que têm TDAH, para que possam compreender um pouco melhor e para que a convivência fique mais facilitada também, né? Eu sempre faço uma analogia da seguinte forma. Quando, por exemplo, um companheiro, enfim, um pai, uma mãe, que convive com uma pessoa que tem TDAH, percebe uma dificuldade que ela tenha de fazer algo que pode ser relativamente simples, geralmente a pessoa fala o seguinte, mas é só fazer tal coisa. Em relação à rotina, você tem dificuldade, mas é só você comprar uma agenda e marcar ali o horário. É só você... No tempo que as pessoas usavam agenda, o paciente TDAH, ele comprava a agenda, mas esquecia em casa. Exatamente. E aí o que eu falo com eles é o seguinte, quando você escuta isso, né? Quando você diz, na verdade, que, poxa, mas por que é tão difícil de fazer algo, né, tão simples? Todo mundo consegue. Por que não funciona? Isso é algo tão básico no nosso cotidiano. Eu tento explicar da seguinte forma. É como se a gente estivesse comparando, por exemplo, 2 smartphones. Um seria um cérebro com TDAH e o outro um cérebro que não tem TDAH. Esse cérebro que não tem TDAH, ele consegue baixar alguns aplicativos e esses aplicativos têm algumas funcionalidades. Esse cérebro com TDAH, ele baixa alguns aplicativos e outros não. Então, se você diz, mas é só fazer isso, é como se você estivesse dizendo, com o seu smartphone, que tem aquele aplicativo, que é só você entrar no aplicativo e fazer, por exemplo, quero pagar uma conta, é só eu entrar no aplicativo do banco e pagar aquela conta. Agora, quando você fala isso para uma pessoa, né, que tem um cérebro que funciona de uma outra forma, esse é só fazer pressupõe que ele também tem aquele aplicativo para poder ir lá e fazer da forma como você faz. É verdade. Só que aquele cérebro ali, aquele software funciona de uma forma diferente. Isso aí lembra uma outra coisa. Eu comecei a falar de desatenção no adulto, né, em que aparece como distúrbio de função executiva. As pessoas se enrolam em compromisso, que não conseguem adequar o tempo e a necessidade. As pessoas se enrolam. Também a hiperatividade, impulsividade, ela muda no adulto. Você já não vai encontrar mais no adulto a criança inquieta, perturbada. Mas você pode encontrar coisas similares no adulto. Uma delas é esporte radical. Muitas pessoas que são esporte radical, eles têm TDAH. Porque se você olhar o que é uma pessoa hiperativa, é uma pessoa que
no que faz um esporte radical, ele atinge uma meta e já quer outra. Sim. Ele já se satisfaz com aquilo e já parte para a próxima. Então, o esporte radical, a busca de perigo, né? O risco passa a ser um atrativo, daí porque muitas vezes o comportamento social fica ruim para a pessoa, né? Porque a busca do perigo vira um atrativo especial, seja o perigo de lugares que frequente ou de relacionamentos que se envolvam. E no lado da impulsividade é aquilo que eu chamo de pessoas ops. É a pessoa que o tempo todo está dizendo, ops, foi mouse. Não consegue morder a língua. Você viu o fulano, passou aqui com o namorado. Ih, rapaz, não podia falar do namorado dele. E vai aparecendo isso. Vai aparecendo uma coisa muito comum. Quando eu estou com um paciente que eu tenho dúvidas se tem TDAH não, eu começo a baixar meu tom de voz e falar de uma forma muito lenta. Chega uma hora que duas coisas podem acontecer. Ou o olho dele vidra, você tem a nítida sensação em que você está pensando, ele não está ali na conversa. Ou ele vai chegar uma hora e dizer, sim, você quer perguntar o quê? Vai ficar impaciente. Eu disse, era exatamente isso que eu estava querendo. Como é que você se comporta quando uma pessoa começa a fazer muito arrodeio, muito para se fazer uma pergunta? Tá, você quer saber onde é que está fulano, né? Né? Isso vira, socialmente, fica grosseiro. A pessoa que tem TDAH termina sendo, pela impulsividade dele, ele não suporta esperar. Aí ele vai cortar a conversa no meio do caminho, vai atrapalhar a conversa dos outros, vai falar pelos cotovelos no ambiente em que os outros estão escutando. Não percebe que os outros estão incomodados, mas ele está falante. Sim. Né? Então, quando a gente o adulto, você não pode esperar as mesmas coisas que você espera da criança. No adulto, aparece muito mais como queixas comportamentais ou de ineficiência. Você falou de uma coisa muito importante, Rafa, que é a acentuação do... Mas é só fazer, não é possível, todo mundo faz. Sim. Que é uma coisa que eu vejo com as pessoas que têm TDAH. Pela palavra transtorno, pela palavra déficit e pela suposição de que é tão fácil, todo mundo faz. Sim. Que é uma coisa que se associa ao TDAH, que muitas vezes é a sensação de ser meio fake. Né? Dele não ser potente o suficiente para aquilo que as pessoas estão elogiando. Porque ele se acostumou, dá a sensação de, bom, mas se eles soubessem realmente, eu só estou enrolando. Soubesse talvez as dificuldades que eu tenho com isso e aquilo, né? Então, essa questão, que eu não estou me referindo só ao humor, não, porque o humor também, os quadros de alteração de humor são frequentes em quem tem TDAH. Mas eu estou me referindo a baixa autoestima. É a sensação de não dá para nada. É a sensação de todo mundo pode, mas eu não. Sim. Isso, crescentemente, isso vai se acumulando, das pessoas terem um auto-julgamento extremamente pejorativo em relação a si. Porque, a grosso modo, como é que eu diria, o TDAH é visto como o burro. Né? O hiperativo impulsivo é visto como o maluco no sentido de comportamento exagerado. Um é excluído porque ele é agitado demais. Até para brincar com ele é ruim. O outro é mais pesado. Nesse aspecto, isso é uma observação inteiramente pessoal. Eu acho que quem tem o lado da desatenção paga um preço da baixa autoestima pior. Porque ele fica com essa sensação, realmente, todo mundo consegue, eu não? Todo mundo passa de ano e eu não? Fazendo um parêntese, como é que ele pode ter TDAH? Ele foi para a recuperação de 12 matérias e passou em todas com 10. Por isso, eu já tive um paciente que ele inteligentemente, ou não tanto, mas para ele foi um truque que funcionou muito tempo, ele deliberadamente, ele não estudava durante um ano, ele fazia o satisfatório para ir para a recuperação. Ele sempre tinha boas notas. Claro que ninguém podia ver. Como você tem bom resultado? Porque o estresse da recuperação é uma descarga noradrenérgica que funciona como um concentrador de atenção momentâneo. Então, essa questão da baixa autoestima que o TDAH tem, quer ver uma outra observação comum? É a pessoa que você pergunta, como foi sua vida escolar? Você pergunta a um adulto. O adulto diz assim, eu nunca gostei muito de estudar. Eu aprendi que essa é uma frase que é como eu chamo de frase caixa. Eu preciso entender o que é que ele disse com isso. Porque
eu me referi à Raposa e as Uvas de La Fontaine, né? A fábula de La Fontaine, Raposa e as Uvas, que é baseada numa de Fedro, ela conta a história de uma raposa que vai caminhando por um parreiral e aí vê um cacho de uvas e ele tenta pegar, pula, pula, não consegue. Depois de mais as uvas estavam verdes, também quem é que vai se interessar por ela? Isso é um raciocínio humano muito comum, a pessoa desqualificar o que não consegue. E muitas vezes o paciente usa o argumento de não gostar disso, eu prefiro ir trabalhar. Isso a gente vê muito com adolescente. Ah, não, para mim encher o saco da história, da escola, eu queria trabalhar. Porque trabalho é atividade. Não vai cobrar dele algo que ele sente que é difícil para ele. Só que em lugar de ele assumir que é difícil, ele diz que ele não gosta. Ele inverte o jogo para passar. Isso é uma preocupação importante. De a gente perceber que o não gostar da escola pode estar encobrindo uma dificuldade para estar na escola. É o que eu falo, assim, então, com os meus pacientes, quando eu percebo que a gente tá nessa trincheira, sabe? É importante que a gente reconheça quando eu estou realmente escolhendo, porque eu estou entendendo que aquela tarefa ou que aquilo ali realmente não é relevante. Ou quando eu estou, de fato, justificando porque aquilo ali está pegando num ponto mais frágil meu, talvez. Então, que é diferente de fato, quando a gente está escolhendo, de fato, quando a gente está entendendo o que é que está acontecendo e a partir daí a gente está decidindo. Então, Fernando Pessoa tem uma frase dele, no livro dele, o livro do Desassossego, que diz assim: a renúncia é a suprema libertação. O não é que é libertação, não é o sim. Né? Você poder dizer não. Só que o que nós estamos tratando aqui é uma outra coisa. É a pessoa não usar o não por escolha, mas usar o não como uma racionalização de por que não consegue. E aí, nesse aspecto de TDAH, esse tópico que a gente está tocando aqui, se a gente combina uma alteração que perturba... Aonde é que vai aparecer? No desempenho, principalmente no desempenho. Né? A hiperatividade no comportamento e a desatenção no desempenho. Tanto na criança como no adulto, com modalidades diferentes. Uma outra coisa comum, a hiperatividade e a busca do interesse contínuo, na idade adulta, pode aparecer muito pela multiplicidade de relacionamentos. Estou apaixonadíssimo por fulano, 3 meses, não aguento essa pessoa. A pessoa é chata, enjoada, e está sempre rodando, porque a curva de interesse dela vai num pico e deixa. Pacientes meus, adolescentes, eu pergunto à mãe, eu pergunto a ele: você gosta de arte marcial? Ele disse: gosta. Quantos kimonos você tem? De que tipo? Aí a mãe ri. Doutor, e tem um de taekwondo, e tem um de aikido, e tem um de hapkido, e tem uma calça de capoeira. Ele já fez tudo. Vai pulando, pulando, pulando. Vai pulando. Então, isso é muito comum no adolescente, como é comum no relacionamento. Essas pessoas têm esses relacionamentos que começam, que na linguagem do dia a dia chama-se de fogo de palha. Eu tenho um amigo meu que é fogo de palha. O cara está sempre apaixonado, 2 meses depois não quer nem ouvir falar no nome da pessoa. Esse pode ser uma das perturbações do TDAH no relacionamento do adulto, de manter um relacionamento estável. Uma coisa importante para a gente, eu acho que é para a gente frisar, você tocou isso no começo, eu falei do que o nosso lobo pré-frontal é nosso gerente geral, nosso CEO da nossa empresa mental. Né? Então, o que eu vou dizer agora é um jogo de palavras, mas que traduz meu pensamento. Quem tem déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade não tem déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade. O que eu quero dizer com isso? Ele efetivamente não tem isso, ele tem uma dificuldade do controle disso. Sim. Porque todas as pessoas têm atenção espontânea, todas as pessoas, deixadas por conta própria, fazem o que quiser. Por isso que eu comparo com o gerente. Né? Uma empresa, que você gostou da analogia, uma empresa em que o gerente esteja ausente ou dormindo, os funcionários vão agir como? Eles vão estabelecer os horários próprios, fazer o que é interessante e nada que seja produtivo para a empresa. Sim. Então, não adianta trocar a equipe de funcionário e dizer que os funcionários são ruins. A gente tem que entender o que a gente precisa é acordar o gerente. Sim. E aí entra a pergunta sua a respeito de remédio. O tratamento TDAH, ele necessariamente precisa de 2 membros, 2 pedaços dele, vamos dizer assim. A medicação e o acompanhamento psicoterápico, necessariamente. Por quê?
O que é que o remédio faz para o TDAH? Ele acorda o gerente. Só que essa duração de remédio, o máximo que dura 8 horas. Ou seja, qualquer que seja a pessoa que use, em média, 2/3 da vida dela sempre serão de TDAH, com ele se dando bem ou não com o remédio. Então, por que a psicoterapia é importante para o TDAH? Você precisa aprender a lidar com o seu TDAH. O remédio é um auxílio importante, ou naquela outra analogia, é um óculos que você usa para um míope. Isso. Ele corrige funcionalmente esse problema. Enquanto você está com ele ali, E por isso que eu não falo, é melhor, em lugar do míope, eu falar da pessoa presbíope ou hipermétrope. Ele precisa quando ele for ler, ele precisa botar o óculos. Mas se ele não for ler, ele não precisa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa saber lidar com a vida dele. Remédio, novamente, nesse caso específico, e isso é uma coisa importante, porque as famílias, em geral, eles pensam que o remédio vai curar o TDAH. Segundo, que o remédio que se usa para TDAH é também pílula de conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que vem com uma defasagem na escola, né, que chegue com 13, 14, 15 anos, mal nas matérias que ele não gosta, e, aliás, o histórico escolar, é uma coisa curiosa, o histórico escolar é um dado significativo para perguntar. Como é que você vai na escola? Porque, em geral, o paciente diz assim, não, sei lá, qualquer que seja a matéria. Em matemática eu sou ótimo, mas sou péssimo nas outras. A minha vida inteira, assim, história e português, uma maravilha, né? Assim, notas excelentes. Melhor da turma. Matemática e por aí vai, uma negação. Então, essa discrepância não é uniforme. É um sinal interessante para a gente ver, de que a pessoa, naquilo que ela se interessa, ela se dá bem. Portanto, quem tem TDAH não é burro, não tem falta de inteligência e nem é hiperativo porque quer. Não é uma questão de força de vontade. Não é basta ter disciplina que ele vai funcionar. Do mesmo jeito que esse gap, essa defasagem de conhecimento que a criança tem, ou o adolescente tenha, ou o adulto tenha, eu já escutei muitas vezes familiares dizendo, doutor, em relação àquilo ele está bem e tal, mas ele continua mal na escola. Eu digo assim, mas você não está angariando conhecimento quando toma um remédio. Sim. Aquela dificuldade, ele não teve o que ele precisava ter no tempo adequado. Por exemplo, matemática, você se refere, que é uma matéria cumulativa. Ao chegar aos 13, 14 anos, você foi empurrando com a barriga a matemática, não tem como, da noite para o dia, você aprender matemática. Matérias tipo português e tal, o cara ainda pode sentar a bunda na cadeira, estudar e decorar e fazer, pela pressão. Matemática é impossível. Física é impossível. Ou você vai aprendendo cumulativamente, Progressivamente, né? ou você não tem como subitamente você aprender. Então, isso. Qual é a função do remédio? Despertar o gerente geral. Então, todos esses remédios são o que nós chamamos de psicoestimulantes. Todos eles funcionam bioquimicamente do mesmo jeito, né? Só que eles só melhoram o desempenho de quem tem TDAH. Usando a analogia do óculos, quem é míope melhora a sua visão com o óculos. Mas uma pessoa que vê uma pessoa ler bem com óculos e coloca o óculos e diz, meu Deus, eu vou melhorar a minha visão usando o óculos dele, vai piorar. Daí porque, nesses tempos, principalmente agora, nós estamos nessa fase de final de ano. Nesse final de ano acontecem várias coisas simultâneas. Prova de OAB, Enem, outros vestibulares, prova de residência médica. Ou seja, é um período de extrema competitividade para todas as faixas etárias. É muito comum as pessoas, a venda, isso é importante entender, a venda de medicação psicoestimulante no mundo todo deve ser 5 a 10 vezes maior por busca espontânea do que por prescrição médica. Sim. Né? Então as pessoas... Uma busca de uma hiperfunção, às vezes, né? Exatamente. Como se o remédio fosse dar um booster, fosse um reforçador dele. Não, não é. E pode até piorar pelo alerta exagerado que a pessoa fica, pelo estado de vigilância exagerado, e pode até piorar o desempenho dele. Ou pelo grau de como essas medicações podem, em pessoas que não necessitem dela, estimular a ansiedade, pode desencadear. Já tem uma ansiedade de desempenho, pode piorar esse quadro. Então, o que eu acho importante, primeiro entender, algumas coisas para mim eu sempre considero básico em todo familiar.
Eu nunca prescrevo remédio para TDAH, nunca. Numa primeira consulta, nunca. Não é uma medicação de urgência. Eu só prescrevo quando a pessoa, o familiar, a esposa, se for o caso, o esposo, o cônjuge, os pais, se for adolescente, se for uma pessoa em uma união conjugal, eu peço que o cônjuge venha. Se for pai, eu preciso que os dois concordem. Mas para concordar, você precisa compreender. E para compreender, você precisa, para ser conhecimento, precisa vir a informação, mas precisa integrar isso. Sim. Então, normalmente eu peço, não, eu só vou começar a prescrever remédio quando você entender o que você tem. Porque é impossível para mim, eu vou fazer uma hipérbole aqui, é impossível se tratar TDAH sem a pessoa compreender o que é TDAH. Sim, também acho. Porque vai depender exclusivamente do remédio e o remédio não vai dar conta. Você não tem como pensar num tratamento se você não aprende a lidar. Como que você aprende a lidar com algo que você não conhece, né? Então, essa é uma coisa importante. O conhecimento da pessoa que tem ou tem a suspeita. Segundo, das pessoas com as quais convive, porque são aquelas que vão reforçar ou vão sabotar o tratamento. Para que está usando esse remédio? Que é uma frase comum em psiquiatria, né? Psiquiatria, as pessoas, na medicina em geral, ninguém questiona o cardiologista que prescreve um antihipertensivo e um antilipêmico para colesterol. Ninguém pergunta até quando eu vou usar. Mas, invariavelmente, eu ouço essa pergunta. Eu escutei ontem novamente para variar. Doutor, quando é que minha filha se liberta? Aí, eu paro, como eu sou chato, eu digo, o que a senhora quis dizer com libertar? Ah, doutor, porque ela fica usando esses remédios. Eu digo, a senhora usa alguma medicação? Uso remédio para pressão. E ela estava de óculos. A senhora não usa óculos? A senhora espera alguma vez, usa essa expressão, se libertar? A gente só usa libertar quando a gente está sujeito ao remédio. Ah, oh, meu Deus, não vejo a hora de me libertar do remédio. Não, isso não é uma tentação. Isso não é uma possessão demoníaca. É algo que tem uma utilidade, que é necessária, mas não é utilidade suficiente. É necessário que, muitas e muitas vezes, até quando o TDAH é mais leve, muitas vezes a indicação nem é medicação, é a terapia mesmo. É ensinar a pessoa a viver com TDAH. E isso implica, que é uma das coisas que eu me bato sempre com o paciente, né? É preciso a gente desenhar a vida da gente em função do que a gente tem, dos atributos da gente. Quando a gente chama de defeito ou qualidade, a gente está qualificando. Eu prefiro chamar de atributo. Ótimo. Né? Quais são os atributos de quem tem TDAH? Uma hiperatividade mental. Uma capacidade de fazer hiperlinks entre coisas, hiperlink para as pessoas ligadas à informática. Quando você clica no computador e procura uma informação e aparece aquele tracinho azul embaixo, quando você clica ali, você remete para uma outra coisa. A cabeça de quem tem TDAH é mais ou menos como uma pessoa que vai apertando esses hiperlinks e, ao chegar, tem 35 janelas do Windows abertas. E qual é o grande problema do Windows? Ele trava. Que é o que acontece. A pessoa se envolve com tantas coisas que não é operacional. Então, ela é uma pessoa, é aquela frase novamente comum de quem tem desatenção. Eu vou fazer o gesto comum de familiar. Eu sei que ele é esforçado, mas, tadinho, ele estuda, mas, sabe, esse olhar de pena para quem tem TDAH, principalmente o lado desatento, isso tem um peso enorme para a pessoa. Né? O irmão dele, não, o irmão dele estuda, se dá bem nas coisas, mas eu sei que ele é inteligente. Então, quem convive é extremamente... Você falou desse colega aí que tem uma esposa com TDAH. Compreender o TDAH não é fácil. Conviver com quem tem TDAH, quando ele é muito óbvio, muito nítido, não é fácil. Mesmo porque também acontece uma outra coisa. Todo ser humano é esperto. Também é fácil a gente usar o TDAH como álibi para as coisas. Sim, sim. Pessoas que já começam a história dizendo, eu tenho TDAH. É tipo de, não me cobre nada, eu tenho TDAH. Se eu quebrar alguma coisa, como eu comecei aqui, né? Eu fui colocar a mão no microfone, eu perguntei, pode mexer? Onde é que mexe? Porque eu quebro coisas. O que eu estou fazendo é fazer um álibi precoce. Né? É um habeas corpus preventivo. Se eu quebrar, eu avisei. Né? Então, muitas vezes, o próprio adolescente ele percebe isso, que ao alegar ter TDAH, ele tem uma desculpa para o que está fazendo. Por isso que não é tão simples a gente dizer, é só tratar
Porque tem nuances no ser humano, em toda doença tem nuances. Não é tão simples como remover uma verruga. Exato. Então, essa combinação de ser um transtorno do amadurecimento cerebral, do desenvolvimento cerebral, que é por toda a vida e que, ao longo do tempo, vai se apresentando de formas diferentes. Ele vai mudando as formas de apresentação, que aparece ou como uma dificuldade de manter a atenção em coisas desinteressantes ou a dificuldade de iniciar coisas que sejam... Eu penso que vai ser desinteressante, eu já nem começo. Eu desisto antes de começar. Ou, depois que eu começo, passou a parte interessante, eu já pulo adiante. Ou o lado porque pode acontecer duas coisas, em que a agitação motora, no adulto, por exemplo, a hiperatividade pode não aparecer como o bicho carpinteiro da criança, aquela que se move o tempo todo, mas pela sensação de ter um motorzinho ligado dentro de si. Né? É a sensação que nada está bom, ele tá precisando fazer algo. Né? Ele precisa se mover, mas é principalmente... Isso foi um paciente que me disse, é como se tivesse um motorzinho ligado dentro dele. E isso daí, há três coisas que são parecidas, mas não são absolutamente iguais, embora possam se superpor, mas não são iguais. Ansiedade, hiperatividade, ansiedade, desatenção e transtorno afetivo bipolar. Por que essas três coisas são parecidas? Porque num recorte, se você não avaliar muito nitidamente a queixa, a história do paciente, você pode passar batido. Porque o quadro hipomaníaco, que é a elevação de humor patológica, que é o inverso da depressão, ele vai se comportar com uma hiperatividade, ele vai ter uma atenção espontânea exagerada, não é a atenção, repare, não é a atenção voluntária que é diminuída, é a espontânea que exagerou. Mas a apresentação é uma pessoa que está conversando com você e está mudando de assunto o tempo todo. A ansiedade também faz a pessoa... Vamos imaginar que eu tenho uma conta para pagar e não tenho dinheiro para pagar. E esteja aqui tratando com você. Né? E tem meu pensamento, eu estou conversando com você no automático e a conta para pagar está aqui assinalizando na minha cabeça. Chega uma hora que você me perguntar, então, o que você falou? Sim. Ou seja, o fenômeno ele fica bem parecido, né? A desatenção, você perguntar o que é que levou você a desviar a atenção? É porque eu não consigo tirar da cabeça uma preocupação. Né? A pessoa ansiosa, ou ela está fixa numa preocupação da qual ela não consegue se desligar, ou ela está multiplicando as preocupações. Né? Então, a cabeça está viajando por múltiplas, mas sempre com uma tonalidade, e aí é importante. Não existe ansiedade boa. Já deve ter ouvido pessoas dizerem assim, eu estou com ansioso, é uma ansiedade boa. Sim. Não tem. A palavra ansiedade sempre se refere a uma situação de apreensão diante do futuro, sempre. É um aperto no peito. É uma sensação de que merda vai acontecer, tenho certeza que vai, mas não sei o que é. Né? É sempre, de um lado, de uma tonalidade que não é boa. Então, não existe ansiedade boa. Existe expectativa boa. Mas não vamos mudar. Quando a pessoa eu estou com ansiedade boa, por favor, é boa? Não pode ser ansiedade. Perfeito. Então, a ansiedade tem uma tonalidade apreensiva, tem uma tonalidade ruim, ninguém gosta. Enquanto que a cabeça acelerada do hiperativo vai estar acelerada porque ele está com múltiplas ideias acontecendo. Similar a quem tem hipomania, que também é uma usina de ideias. Então, como o diagnóstico da gente, como eu disse, a gente não tem uma BNT para definir parâmetros corretos, eu costumo dizer que consulta na área psi depende do tempo. Os diagnósticos na área psi dependem do tempo. Se eu tenho 15 minutos, eu dou um diagnóstico. Com 30, eu posso dar um segundo. Com 45, um terceiro. Com 1 hora, o quarto. E na segunda consulta, um quinto. Por quê? Porque o ser humano é uma cebola. Cada contato que a gente tem com o paciente, a gente vai tirando uma camada dela. Numa primeira consulta, nem sempre você tem vínculo suficiente com o paciente para explorar tudo. E nenhuma consulta, nenhum conhecimento na minha área, nenhuma informação vale o vínculo. Minha primeira tarefa é estabelecer vínculo. Não é ter informação. Eu não sou policial, não estou atrás de informação. Maravilhoso, adorei. Então, qual é a primeira tarefa da área da gente? Principalmente o psiquiatra. É um paciente que não quer estar ali. Ou, no máximo, ele aceita a sugestão, mas efetivamente ele não quer estar ali. Então, você precisa estabelecer o vínculo. Para quê? Para ele exercer a verdadeira vontade dele, que é voltar para o tratamento. Hoje eu atendi um paciente, um adolescente, 16 anos. Ele está voltando depois de 4 meses. A primeira vez, ele foi porque a mãe levou. A segunda, porque ele me pediu para voltar.
Por isso que você já escutou eu dizer que a verdadeira consulta para o psiquiatra é a segunda, que é a consulta de escolha. É onde ele me validou como terapeuta dele, como médico dele. A primeira, ele está ali, ele pode responder o que quiser, se livrando das perguntas. E em TDAH, se você não estabelece esse vínculo para que a pessoa sinta, primeiro, de que compreendeu o que ele tem, segundo, que ele, ao lado dele ter coisas que prejudicam sensivelmente a vida dele, também é possível ter contextos em que esses mesmos defeitos sejam atributos positivos. O que eu vou dizer, novamente, é uma coisa a grosso modo, mas os departamentos de criação de qualquer agência de publicidade no mundo estão cheios de TDAH. Meio artístico, talvez, né? Por quê? Por que com TDAH jamais será atendimento? Porque são pessoas diferentes. E se você já teve contato com a agência de publicidade, e quem estiver me escutando vai ver se o que eu estou dizendo não é verdade, eu tenho muito publicitário paciente, o atendimento são pessoas que levam orçamento, tempo, prazo, né? Isso é atendimento. Criação já começa pela roupa, né? A roupa do pessoal de criação normalmente é mais florida, né? Não chega na hora certa, não vai para os encontros de fim de semana de coaching, porque são muito críticos. E o atendimento sabe que se der o job para ele 8 horas da manhã, não vai sair. Aí quando dá 5 horas da tarde, ele dá o job. Aí começa o quebra-pau. Que porra, eu não tenho que ir para casa. Mas 8 horas você tem uma campanha, uma puta campanha. Mas o atendimento lida com quem tem com a criação, como as pessoas em geral e a própria pessoa lida consigo. É como se uma pessoa única fosse um atendimento e criação. Então tem um lado dela que sabe que se der a tarefa muito cedo, não vai cumprir. Aí dá em cima da hora, num desespero, mas sai um trabalho bom. Mas cada dia um novo dia, cada dia com sua agonia, né? Você está falando, Tom, em relação a essa questão também do tempo, né, pro diagnóstico psiquiátrico, assim, e eu acho isso, na sua abordagem especificamente, super interessante. Eu tenho uma grande afinidade com seus pontos de vista e acho que passa muito por isso, assim. Às vezes eu fico com um pouco de receio quando eu escuto na nossa comunidade, assim, né, de psiquiatria e psicologia, que a velocidade do diagnóstico, ela depende da expertise do profissional. Eu tenho bastante pé atrás, né, com isso, e há um bom tempo eu aprendi algo com você nos seus vídeos, que eu carrego muito comigo, e eu até usei isso recentemente com uma colega psiquiatra também, quando a gente estava querendo discutir o caso de uma paciente nossa. Que em algum momento você disse num vídeo de que os antigos falavam que a gente só conhece uma pessoa quando a gente come 1 quilo de sal junto, né? Eu achei isso fantástico, nunca mais perdi essa analogia de vista. E aí, conversando com essa colega psiquiatra, ela estava, né, me perguntando sobre as minhas impressões para o caso, um caso um tanto quanto complexo, e tanto eu quanto ela estávamos justamente tendo o cuidado e a delicadeza de não se precipitar, até porque essa comunicação, né, de um diagnóstico psiquiátrico, isso não é algo que tenha um peso baixo ou mediano, isso tem uma implicação importante para quem recebe, então a gente estava tendo justamente esse cuidado, e a gente tem esse modo de trabalho também que a gente primeiro precisa conhecer, né? A gente precisa ir entendendo mais sobre esse paciente, a gente precisa de mais informações, a gente precisa de fato de ir conseguindo construir isso, e isso necessariamente passa pelo tempo, de você poder encontrar uma pessoa novamente em um outro momento, né? Às vezes com um contexto um pouco diferente. E aí, quando ela estava... a gente já estava, assim, tínhamos conversado, aí depois eu atendi, aí ela atendeu, aí conversamos novamente, aí a gente ainda estava nisso. Para poder pensar sobre a hipótese diagnóstica do caso, eu estava falando, então, vamos comer 1 quilo de sal primeiro junto, depois a gente vai chegar nesse ponto. Não vamos ter pressa, porque eu acho que a complexidade, ela está pedindo justamente esse delay, né, para compreender. Não só para o diagnóstico, mas aquilo que a gente eu comecei brincando, comunicação que o outro escuta. O diagnóstico dado na hora errada pode queimar. O timing do diagnóstico é importante. Não é? Por quê? Porque um diagnóstico pode fazer o indivíduo se afastar do tratamento. Mas se você desperta, no caso, a gente está falando especificamente de TDAH, né? Mas em TDAH,
quando eu basicamente eu lido de adolescente mais para adulto e adulto, né? Então eu não tenho experiência com criança, minha experiência é livresca com Sim, criança. exatamente. Mas na idade adulta, muitas vezes o remédio é muito pontual, é para determinadas circunstâncias dele. O mais importante para mim sempre é, primeiro, como é que você... Vou dar um exemplo novamente das maluquices que vem na minha cabeça. Eu digo ao paciente, olha, se você quer ser... Imagina que você gosta de contabilidade. Tá, você tem todo o direito de gostar de contabilidade. Mas não bote um escritório de contabilidade, não. Vai ser auditor de uma dessas empresas de auditoria mundiais, que cada semana ou cada mês você está num canto do país ou do mundo, 24 horas por dia imerso, ou seja, você aproveita o hiperfoco e a diversidade para cumprir uma função que corresponde ao seu interesse. Você está sendo produtivo, mas você não está desarmonizando-se consigo. Né? E falando de advogado, eu digo, você quer ser advogado? Ou inventa um contexto em que esses atributos sejam úteis, ou então vai ser advogado do Greenpeace, que você se amarra às baleias, mergulha junto. Ou seja, todas as profissões, elas não são proibidas para quem tem TDAH. Há limitações, claro. É preciso conviver com essa sensação de que há coisas que realmente são mais difíceis para nós que temos TDAH, para as pessoas que têm TDAH. Isso não é simples e fácil. Mas é possível a gente criar o contexto onde, do mesmo jeito que aquele contexto original que eu me referi, em que determinados ambientes que sejam mais rígidos fazem aflorar um TDAH mais cedo, porque é mais nítido a divergência, um ambiente menos rígido faz com que muitos TDAH passem batido, porque não são discrepantes. A mesma coisa é possível se a pessoa há tempo. Por exemplo, um adolescente, ele tinha 16, 17 anos, era uma pessoa que não dava para nada. Era exatamente um adolescente que não dava para nada. Eu perguntei para ele, qual é a coisa que você mais gosta de fazer e quando você faz, você se envolve completamente? Ele jogar videogame. Desde ser um gamer profissional, para ser um gamer profissional, você tem que ter algum traço de TDAH. Todo mundo pode jogar videogame, mas para ser um profissional, você precisa ter essa capacidade de ter o foco, de medir estamina, medir vida, medir tudo simultaneamente. É muita coisa no vida para uma pessoa que tem uma cabeça mais simples, menos complexa de quem tem TDAH, dê conta. Você pode fazer engenharia de computação. A área de informática é curiosa, porque a área de informática ela privilegia o desempenho, não a formação. Então, em muitas áreas de informática, o que importa para o contratante é se o cara é bom ou não. Então, quantos hackers de 14, 15 anos são contratados por bancos para trabalhar no setor de segurança? Eles estão um pouco se lixando se o cara é PhD ou não. Exatamente, o currículo ali Não não é o que conta. vai solucionar o que Não, precisa. não. O cara precisa ter essa... Quando você vê um desses filmes de hacker, a velocidade com que eles trabalham, que eles veem coisas que ninguém vê, não é porque ele seja mágico, é porque a capacidade de associação dele é tão grande que funciona para ele, ele conseguiu dar uma produtividade àquele atributo. Né? Se ele vai se organizar para fazer uma coisa, ele vai se desorganizar. Então, a informática, você vê muito paciente que a área de informática é muito útil para ele. Né? Não só profissionalmente, como para desempenho. Né? Porque ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, como um todo na área psiquiátrica, que é minha área, e na área psi como um todo, em primeiro lugar, as pessoas não sabem o que pensam que sabem. Portanto, não adianta a gente considerar que o paciente ou familiar tem o mesmo grau, não é o mesmo grau, compreende no mesmo jeito que eu estou falando. Então, quando ao final de uma consulta qualquer, se a gente pergunta e faz uma aferição, sabe aquelas perguntas de satisfação depois do atendimento? Sim, sim. Você pergunta a familiar, o que você entendeu do que eu falei? Não é uma questão, uma prova não, mas o que você compreendeu? Eu disse, não. Então, lê, eu vou dar algumas fontes de informação confiáveis. Leia. Veja se tem alguma dúvida. Como eu disse, eu acho que TDAH é um diagnóstico que não precisa ter pressa. Não tem nenhuma urgência de diagnosticar TDAH. Nenhuma. E muitas vezes chega nesse final de ano com a criança com a corda no pescoço, Aí a começa família correria. vem, doutor, você precisa dar um jeito, ele vai perder o ano. Vai. Vai, exatamente. Às vezes eu sou meio estranho na minha maneira de falar, mas eu digo, vai. Como assim, doutor, vai? Porque não tem nada que eu possa fazer que vai resolver a falta de conhecimento que ele tem. Mas, doutor, e um remedinho? Pô,
eu vou falar aqui, entre parênteses, que ninguém nos ouça. Eu odeio diminutivo, Oh, porque é uma desqualificação velada. sim. Não, remedinho, jamais use ninguém comigo, a não ser quem queira me perraçar. Eu quero que você passe um remedinho. Eu fico puto da vida com isso. Porque significa que a ajuda que eu vou dar, eu já estou sendo desacreditado de cara. É aquela pessoa que vai se livrar do remedinho. Quando Não é você pede remédio. para um advogado para ele dar uma olhadinha no processo. É a mesma coisa. É rápido. Olha, é um assunto fácil para os nossos advogados conhecidos. É um negócio tranquilo. Esse faz rapidinho, não vai levar tempo, não. Exatamente. Né? Então, remedinho em psiquiatria é a mesma coisa. Ninguém usa remedinho com cardiologista. O cara teve um infarto e não fez uma angioplastiazinha. É, Pelo contrário, nego hiperdimensiona. é verdade. Né? Mas na área psiquiátrica é remedinho. Eu quero só um remedinho. Só um remedinho. Aliás, isso é uma das coisas que mais me chateia é quando eu escuto isso. E geralmente no telefone, se a pessoa usa essa, eu acho um jeito de conversar, bem que eu perco o cliente. Mas eu não vou perder a oportunidade dele entender que isso não é um remedinho. Do mesmo jeito que quando a pessoa diz, não, quando eu chego em casa, começo o uso de bebida. Ah, doutor, quando eu chego em casa, eu só tomo um whiskinho, uns 2 whiskinhos. O cara enche a cara toda noite e chama de whiskinho. Cervejinha. Uma cervejinha. É outro diminutivo. Eu só dou uma cervejinha para ficar leve e dormir. Quanto umas 24, 36, mas são cervejinhas. Né? É como... Bom, ia dizer outra barbaridade, mas não sei quem vai me escutar, não vou dizer não. Mas, enfim, então, se a gente compreende isso, que TDAH é um problema, pode ser um problema extremamente negativo na evolução de vida da pessoa, em termos de desempenho, pode ser, e é, muito ruim para a autoestima, pode estar associado com outros problemas psiquiátricos. Né? Então, em criança é comum o que a gente chama de TOD, né? Transtorno opositivo desafiador. É aquela criança que diz, meu filho, desça aí para ganhar um presente. Não desço, você mandou porque eu não mando. Só porque você mandou eu não vou. Grosso modo, né? Que no adolescente para adulto já vira o transtorno de conduta, que são condutas opositivas sistemáticas. Não é ser contra, é pessoa, né? O nunca e o sempre, quando o paciente usa essas duas expressões para mim, eu sempre brinco, eu digo, se há duas coisas que jamais você vai ter sanidade, é o nunca e o sempre. Ah, doutor, eu nunca chego atrasado. Provavelmente tem um traço obsessivo compulsivo. Exatamente. Tem alguma rigidez Ah, aí, doutor, né? eu sou um atrasado por natureza. Deve ter alguma outra coisa acontecendo com ele. Um procrastinador crônico. Né? Toda vez que o cara usa eu sou sempre, eu sou nunca, eu procuro entender com ele. O que você quer dizer com nunca? Né? Porque o nunca significa uma lei autoimposta. Alguma coisa está obrigando você. Porque o que para mim é um cara sadio do ponto de vista mental? É um cara que é doido de todas as formas. Perfeito. Quando ele exclusiviza uma forma, vira uma patologia. Eu me lembro muito de um vídeo em que você fala isso, assim. E como eu me conecto muito, né, com essa forma mais lírica, né, assim, um pouco mais poética, que você vai linkando os nossos conceitos, assim, com a literatura, né, enfim, para que isso fique mais interessante, talvez. Me marcou muito um vídeo que você estava legendando, né, com a canção Tudo que Move é Sagrado, né? Justamente como que esse sempre ou nunca, como um padrão rígido, ele pode estar de fato associado A rigidez não tem nada a ver com a vida. Perfeito. Todas as coisas que são rígidas, elas não são vivas. Uma pedra, ela pode durar muito tempo sendo uma pedra, mas ela não é um ser vivo. Então, a vida está sempre associada com duas coisas que a nossa cultura abomina. O que as pessoas esperam que o outro seja? A mesma pessoa todo o tempo. Se você perguntar, as pessoas estão me escutando aqui, se você perguntar assim, tá, vou fazer uma pergunta para você e responda como você acredita, acha que é. O que é um cara de personalidade? É um cara que é sempre o mesmo, que ele é o mesmo o tempo todo. Isso, para mim, é um cara que tem transtorno de personalidade. Quem é sempre o mesmo em circunstâncias diferentes, ele não é sadio. Forma única, né? Passa a ser uma forma fixa de conduta. Então, quando tudo que é flexível é sadio. Tudo que se torna rígido, seja você deve ter escutado no vídeo, uma fisioterapeuta amiga minha, Mônica, eu estava fazendo RPG com ela, aí eu estava com uma dor, porque eu disse, mas a noite toda eu passei
tentando ficar numa mesma posição. Aí ela me disse essa frase que, para mim, virou um guia da psiquiatria. Ela disse, sabe qual é a melhor posição? Eu disse, não, essa é a próxima. Olha só. Rapaz, ela me disse isso do ponto de vista da fisioterapia. Como eu acho que fisioterapeuta, ortodontista e psicoterapeuta, eles são parecidos, Ah, é? eu acho. Porque são 3 profissionais que dependem muito mais do paciente do que os outros. Se o cara não investir na ortodontia, ele vai 4 anos, estou usando aparelho e não melhora, mas ele não usa o aparelho. Não visita a ortodontista para melhorar os brackets e apertar os brackets. Eu estou fazendo fisioterapia com a minha fisioterapia. Eu tenho 10 anos, não saí do lugar. Quantas vezes você vai? Eu vou uma vez por mês. Isso não é fisioterapia. Né? Fisioterapia são 2 vezes por semana em geral, né? Frequentemente, mas o resto do tempo você tem coisas a fazer. Psicoterapia. Uma vez eu disse a uma paciente, em 5 anos ela veio 2 vezes. Obviamente, sem nenhuma mudança, e chega a 3ª vez igual. Eu disse, eu posso te pedir uma coisa? Quando alguém lhe perguntar se você tem um psiquiatra, não diga que sou eu. Aí diz, mas doutor, por quê? Porque eu não sou seu psiquiatra, você não me comprou ainda a ideia. Eu só posso ser psiquiatra se você me aceitar. Você vai estar em tratamento? Por isso que eu comparo fisioterapia. Então, a frase de Mônica, para mim, foi tão crucial, porque realmente a minha forma de pensar é o que ela pensa em relação ao corpo, eu penso em relação à vida mental. Qual é a melhor conduta? O melhor é o próximo. Adorei, achei genial. Porque se você senta numa posição que ortopedicamente, se você ergonômica é melhor, mas você não se move, a musculatura vai sofrer. Não tem uma posição ideal. Vai começar uma atrofia ali, né? Em algum momento vai ter, a gente brincou a respeito da posição que você estava na cadeira. Né? Se você insiste em escolher uma única posição, do mesmo jeito que eu me refiro a traços de comportamento, em que a rigidez se comporta como a fixidez, ela sempre se traduz por uma conduta. O indivíduo pode não ter a sensação de que está mal, mas quem convive com ele sabe que, que não é fácil viver. Sim, exatamente. Então, essa frase que Mônica usou, a melhor posição, a melhor atitude corporal é a próxima, ou seja, é a movimentação que favorece. Se a gente transpuser isso para a vida mental, é a mesma coisa. Uma pessoa é sadia, e quando eu digo isso, tem algo brincando e algo falando sério, quando é doido, ou seja, um ser humano comum, sadio, ele pode pensar besteira, pode fazer asneira, pode cometer burrice, pode fazer um bocado de coisa. Quando ele passa daí, porque entra a questão de como funciona a cabeça de médico em geral. Um sintoma único, isolado, em medicina, não tem muito significado. Rarissimamente tem significado. Em psiquiatria, menos ainda. Menos ainda. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com insônia. Tem quanto tempo? Não, doutor, foi anteontem. Não dormi. Volte para casa, durma mais e veja. Porque não tem sentido chamar de insônia um episódio único. Por isso que entre os critérios e as convenções. Né? Uma pessoa que tem uma perca de um parente, de alguém próximo, e está chorosa no segundo dia, não está deprimida, está de luto. Sim. Mas se 2 semanas depois ela não conseguiu voltar ao trabalho, você já começa a acender o alerta, que ela está transitando de um luto para um quadro depressivo. Porque na nossa cultura a pessoa vai gradualmente se envolvendo, vai lidando com o luto, até conseguir voltar para a sua vida normal. É gradual. Então, esses parâmetros que a gente usa na área psi, que não são ABNT, que não são rígidos, que depende do faro clínico, muitas vezes, né, de você só porque não tem, por exemplo, transtorno de pânico. Tem um critério para transtorno de pânico de 3 ou mais episódios de ataques de pânico num período de 2 semanas. Mas eu atendo o paciente depois do primeiro. Tinha todas as características de um ataque de pânico. Eu não preciso burocraticamente, eu posso explicar a ele. Tecnicamente, talvez você ainda não seja. Mas eu não posso influenciar você ter o segundo. Então, muitas vezes, esses critérios eles não são rígidos. Não podem ser exercidos É rigidamente. preciso que a gente tenha, de fato, essa possibilidade de manejo, né? Até porque a gente não está falando de quadros em que a gente vá ter ali uma previsibilidade absoluta, né? Em que a gente vá perceber ali, enfim, um modo único de continuidade. Então, se a gente traz isso
como uma regra também para a nossa prática de tem que ser de determinado modo, a gente perde muito a possibilidade, às vezes, de ajudar, né, de Dúvida. fato. Na mitologia grega tem a história de Procurso, que era um bandido, que todo o estrangeiro que chegava na região dele, ele prendia num leito de ferro, e se as pernas excedessem, ele cortava para caber. E se fosse mais curto, ele esticava até caber, ou seja, ele matava sempre. Então, o diagnóstico não pode ser um leito de Procusto. Perfeito essa analogia. Foi isso mesmo. Né? É algo que nos norteia para o caminho, mas não significa que eu não possa voltar. Por isso que eu disse que, às vezes, a segunda consulta, você pode revalidar ou refazer um diagnóstico que você fez na primeira, porque você teve acesso a mais uma camada de informação do paciente. Então, não é a mesma coisa que eu fazer um ecocardiograma ou uma cineangiocoronariografia, que aparece uma obstrução de 80% numa artéria e a pessoa já sai de lá direto para a cirurgia, não vai nem mais em casa, é emergência, é urgência médica. Não é assim. Algumas vezes é. Um paciente chega em hipomania em psiquiatria. Hipomania, a palavra mania, novamente corrigindo palavras e acepções diferentes, conceitos diferentes. No dia a dia, mania é hábito. Mania de vestir azul, mania de usar unha azul, mania de... Aliás, esse negócio de unha azul, eu tenho umas observações inapropriadas. Uma paciente chegou uma vez para verde mim. para a Copa. É verde? Estou com licença poética da Copa. Olha, para vocês que não estão vendo, ela está me mostrando uma cor que ela chamou de verde, eu chamei de azul. Verde, totalmente verde, né, galera? Eu chamo de azul. Repare que uma coisa curiosa. Se ela fosse vermelha, eu e você teríamos concordado. Então, as cores básicas do arco-íris são concordáveis. Todo mundo concorda. As nuances já aparece a influência pessoal. Entre isso, para mim, um azul piscina, você vai chamar de verde água. É uma nuance. Na área da gente, né, o teste de percepção temática, que é uma historinha desenhada que a pessoa vai contar a história. É uma fotografia ou algo assim. Todo mundo vai ver a mesma foto, mas é como a cor. Talvez eu veja a foto definindo uma agressão e outro definindo um cuidado. Então, a percepção da gente do mundo, ela não é uma fotografia, senão você não teria me corrigido. Aliás, eu sei que física nunca foi seu forte, né? Pelo que você disse. Mas física, está aí novamente uma coisa. Física é a matéria mais fácil para ser compreendida por um aluno. Física e matemática. É que as pessoas fazem de física e matemática um bicho de 7 cabeças. Os professores fazem. E cobram coisas que são incobráveis, que é fórmula. Física é um pensamento. Então, vamos imaginar o seguinte. Vocês não estão vendo, estão me escutando aí. Mas, mesmo assim, vocês me escutando e vocês aqui vendo e escutando. Efetivamente, o mundo não tem cor, não tem som, não tem ruído, não tem forma. Ele tem vibrações energéticas que a gente decodifica no nosso cérebro com o nome de cor, com o nome de som, palavra, a gente decodifica. Então, nossa percepção da realidade é sempre uma interpretação da realidade, sempre. Não tem coisa mais mentirosa do que a testemunha ocular. Eu juro que eu vi. Você viu, não. Você enxergou de um jeito que a sua forma de aprender o mundo ajudou você a enxergar. Por isso que eu sou capaz de olhar para a sua unha e dizer que ele é azul, você e Billy dizerem que é verde. E quem é que está errado? Ninguém. É porque é nuance. Agora, se eu sou daltônico, eu não vou ver determinadas coisas efetivamente das cores primárias. Mas imagine que a opinião é como cor. As primárias, todo mundo concorda, mas a nuance não. Adorei essa analogia, vou usar demais agora. Né? O nosso trabalho é com a nuance. O óbvio, eu fiz uma barbaridade, uma outra barbaridade. O óbvio, todo mundo diagnostica. Você só precisa do profissional para nuance. Perfeito. Adorei esse raciocínio. Porque quando a pessoa tem um comportamento muito diferente, é muito óbvio para as pessoas. Ela pode não saber o que é, mas não está igual. Mas aquele que depende de ponderação, daquele você julgar. Então, os extremos é muito fácil ser defendido, como as cores primárias do arco-íris. Mas na área da gente, normalmente a gente não atende os quadros psiquiátricos muito óbvios, são óbvios desde o começo. Os que não são óbvios são problemáticos, e são a maioria. Sim. É o que eu falo, às vezes, na supervisão, né? Alguns casos, ou eles são muito fáceis de diagnosticar,
justamente porque às vezes a gente pega no pulo ali, né? Algo que está sintomático naquele momento, ou eles podem ser muito difíceis. E acho que tem tudo a ver, de fato, com isso que você está falando a respeito da nuance, né, das cores. Achei fantástica essa analogia, Tom. Chegamos às nossas 2 horas de conversa. Passou Interessante, voando. você viu que eu fui olhar o relógio, eu olhei 2 vezes, porque eu imaginava que já eram as 18h30. Olha só. Quando E eu fui olhar, e só tem 1 hora e pouco e nós estamos conversando. aham, passou muito rápido para mim, né? Assim, tudo que você trouxe aqui, acho que não só é importante para que a gente possa, de fato, compartilhar essas informações com as pessoas, mas para mim também, como profissional e pessoalmente, foi muito interessante de escutar. Estou muito feliz de te receber aqui. Obrigado, Rafa. E é Primeiro, isso. agradecer o convite de você, mas uma coisa que eu vou dizer antes de terminar. Se alguém, quando eu terminar aqui de falar, ou vocês terminarem de escutar esse vídeo posteriormente, vocês sentirem que aprenderam muito alguma coisa, duvidem. Tome cuidado. Mas se você tiver dúvida, aí eu acredito que você está aprendendo. Uhum. Então, se tudo que eu falei aqui levantou dúvidas em você, isso é mais importante que você confiar cegamente em alguém. Eu só estou falando um ponto de vista. É mais importante que você pense sobre o meu ponto de vista, ou seja, tenha dúvida. Né? A dúvida, eu falei brincando antes, você deu risada quando eu disse que eu prefiro o ignorante ao burro. Para mim, ignorante é uma pessoa que literalmente ignora algo e aceita que ignora e busca a solução. Burro seria o oposto, é o cara que acredita firmemente em algo e não quer nenhuma contestação. Né? Então, eu quero agradecer ter vindo aqui, agradecer o pessoal da técnica que esteve aqui conosco, Nos com uma ouvindo. audiência qualificada. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, querido. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme para mim, assim, como falei, né? Já conheci o seu trabalho e admirava bastante, então eu fiquei bem feliz de poder te convidar para estar aqui hoje. E é isso, pessoal. Espero que essas informações tenham ajudado de alguma forma. Tendo dúvidas, mandem pra gente que a gente tenta continuar ajudando também como puder. Tá bom? Antes de terminar, deixa eu dar 2 indicações para quem está falando de TDAH. Um é o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que é a BDA, que é um site confiável, um site de profissionais e de pacientes que têm TDAH. O segundo é o livro que eu citei aqui, No Mundo da Lua, de Paulo Matos. Né? Que é um livro, para mim, é o melhor livro inicial, que é o que eu dou ao paciente. Já perdi muitos desses livros, porque eu dou para o familiar ler e só voltar à consulta quando terminar de ler. Aí não vai ter volta para. Muitas vezes não vai Não ter importa, volta. mas ele precisa ler ou ter levantado dúvida o suficiente para voltar. Então, mais uma vez, obrigado e agradecido pelo convite. Eu que agradeço. É isso, pessoal, e até a próxima.